Nós temos alerta de tsunami aqui no Brasil, Fernando de Noronha, nas praias brasileiras. O que às vezes a pessoa nem sabe, pra ela parece o quê? Uma ressaca, né? Exato. O mar chega bravo. A gente acha que às vezes é só de fenômeno climático, né? Exatamente. Subiu demais a maré, houve uma ressaca, mas pode ser uma marejada, né? Pode ser que seja um evento sísmico, então. Eu, quando vejo um terremoto aí, e aí no outro dia dá a notícia, bom, ressaca. Centralcast, oferecimento Ser Alimentos, convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente, mas antes de apresentar o convidado de hoje, que já veio aqui uma vez, quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho e em breve, olha aqui, temos materiais que iremos sortear com a nossa audiência. Então em breve nós iremos, olha aqui essa caneca linda da Centralcast, essa daqui degradê, tem esses copos também térmicos aqui, em Cuiabá, térmico é tudo, né? Olha só, essa caneca bonitona também, que a gente vai sortear bonés também, entre outros brindes, tá? Olha esse boné super estiloso. Vai ter inúmeras cores, modelos para atender aqui. A gente sempre é uma plataforma que visa atender a diversidade, os gostos diferentes. Então a gente tem um modelo para cada gosto. Beleza? Em breve estaremos divulgando as regras, né, dos nossos sorteios e tudo mais, beleza? Eu tenho aqui na minha frente um cara que já passou aqui. Ele que, vamos dizer assim, da cabeça dele, um dia ele que se questionou a origem dos terremotos, como eles se propagam, e ele vem aí já faz um tempo, inclusive salvando vidas, fazendo previsões de terremotos. E na semana que teve o terremoto aqui na Venezuela, nos nossos vizinhos, ele tinha feito essa previsão anteriormente, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu, inclusive também numa semana que a gente teve no dia de ontem, hoje é dia 2, no dia 1º de julho de 2026, nós tivemos um tremor também. Aonde que foi? Foi Curvelândia, no norte do Mato Grosso. Eu tenho aqui na minha frente Haroldo Maciel, seja muito bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar participando mais uma vez dessa oportunidade. Prazer, muito obrigado pelo convite, Murilo, fico à disposição, uma felicidade estar aqui de volta aqui no seu programa. Eu que te agradeço, eu sempre falo, né, cara, é uma doação de tempo, hoje em dia o tempo tá tão caro das pessoas, né, e a gente como podcast nos sentimos privilegiados quando alguém abre esse espaço, e num momento até conturbado, né, porque infelizmente o que você faz lida com, infelizmente, tragédias, né, então sempre quando você é acionado, é igual o Lito do Aviões e Música, né. Você fica sumido numa temporada, né, e mais ou menos uns 45 dias eu voltei em alta. Por quê? Porque teve um terremoto no Japão. Certo. E automaticamente os jornais do Chile, do Peru, do México começaram a entrar em contato comigo, que eles já, segundo a teoria, eles já sabiam que ou esse terremoto ocorreria no Caribe ou ocorreria México ou Chile. Aqui na nossa costa do Pacífico, né? É interessante. Então, assim, já tem mais ou menos 45, 60 dias que o meu nome voltou a ser dito na América Latina toda, né? O pessoal da língua hispânica. E agora, quem diria, né? No Brasil. Pra quem não sabe, né? O Haroldo, ele fez umas previsões, principalmente porque, graças a Deus, somos privilegiados de termos... Quando temos, são bem fracos, né? Mas na nossa costa do Pacífico, do Chile à Venezuela, até o México, né? Até na América do Norte, vamos dizer assim. O cinturão de fogo todo, né? Sim, sim. Mas esses países aí, eles são sorteados. Tem essa recorrência, né? Não então, sorte. Eles entendendo, pelo que eu vejo, eles entenderam qual que é os princípios seus, né? Sua metodologia, eles já imaginaram que aquilo ia reverberar aqui. A metodologia completou 12 anos agora, né? Em 2012, eu fui a primeira vez pro Chile, quando eu fiz uma previsão, mandei pro governo, o governo me respondeu com uma carta, o presidente Pinheira, na época, ele respondeu com uma carta. Um cara da TV teve a coragem de colocar, e aí ele acendeu um debate. Até então, nenhum geólogo era convidado pra TV. Até então, todos loucos, né?
Até então. Todos vistos dessa maneira, né? E esse primeiro terremoto, que foi um 7.2, que aconteceu em Valparaíso, ele acendeu uma discussão que hoje completa 12 anos. Perdão, em 2022, 12, 22 deu 10, 14... 14 anos. 14 anos, Isso. Então, você vê que não é uma teoria, é uma teoria que se defende sozinha. Uma coisa é você falar, posso prever um terremoto, e outra coisa é você se manter no cenário. E eu posso dizer, os grandes terremotos que ocorreram de 2012 para cá, Sim. eu tenho as provas, os vídeos, principalmente esse da Venezuela que a gente vai Sim. Conversar. Você, inclusive, falando disso, né? Ainda a sua teoria ainda é muito refutada, vamos dizer, pelo meio científico, mas charlatões não duram mais de 10 anos, né? Charlatão, ele cai rapidinho, né? Então eu acho que o que você vem criando aí já uma casca, um conteúdo robusto, que vai chegar um momento que essa comunidade científica vai ter que... Eu olhando agora... Vai ter que dar o braço a torcer. Eu acho que ainda vai demorar uns 7 ou 8 anos. Logicamente que com a inteligência artificial... talvez não seja tanto, mas uns 7 anos ainda. Porque toda vez que eu tento falar sobre a teoria, o pessoal questiona placas, choque de placa. Eu estou falando de algo que está abaixo das placas. Não estou falando de placa. O choque da placa, a tensão entre as placas, Caribe, Sul-Americana. Essa tensão existe, não estou negando. Eu estou dizendo que alguma coisa que se move abaixo das placas, entre o núcleo denso de aço, de ferro fundido, e a crosta, que é uma capinha igual, é semelhante... Nós somos uma casca de ovo aqui, nós somos o planeta Terra é semelhante a um ovo. Então você vê lá o núcleo, que é a gema, né? A clara, que é onde ocorre o fenômeno, seria, né? Para poder ser... É onde está o magma? Seria o magma? Pode chamar de magma. Litosfera, pode chamar de magma. E é justamente essa matéria menos densa, menos densa que o núcleo. Sim. Mas ela é onde ocorre essa migração que eu falo... Como se fossem correntes. Exatamente. Correntes vamos chamar de magma. E que é possível mensurar e ter uma boa ideia de que partes vão ser. E foi assim, com essa teoria, que os últimos, o de 2014 no Chile, de 8.4, de 2015, setembro, eu falei 45 dias antes. Sim. Virou filme. Tá, hoje Vamos falar, só para... inclusive dar mais, né, ênfase a essa questão, tem essa previsão que inclusive virou filme, né? A previsão de 2015, 2015, já fez 10 anos, né? Isso. Essa previsão, o Neto Severino, que inclusive tá aí com um filme Memória de Elefante, no Festival de Cinema, nós fomos pro Chile para fazer a entrevista das pessoas que salvaram seus pertences, porque esse terremoto de 16 de setembro de 2015, ele destruiu uma costa, uma enseada, que é o lugar chamado La Serena. É uma enseada de mais ou menos de 12 quilômetros. E a previsão que eu fiz foi para La Serena, que é uma enseada, imagina, não estou falando de uma região, uma província. Que é mais abrangente, né? Exatamente. Então esse daí foi bem exato, né? E a previsão era que poderia Foi na mosca isso daí, né? Exato. Poderia ocorrer um terremoto acima de 7.9. Eu falo inicial. Quando eu falo inicial é porque o bicho vai pegar. E foi 8.4. Foi um dos maiores terremotos do Chile. Inclusive foi nesse que aconteceu que teve um atraso e chegaram a falar que... Esse foi o primeiro terremoto, 7.2, que estava previsto para a noite de domingo. Sim. Ele aconteceu às 0h15 da segunda. Ele foi previsto, eu enviei para o presidente da República. O cara tem que acertar até o minuto que vai acontecer. O interessante foi isso. Eu achei nem falar assim, o dia que eu fiz a previsão eu estava no outro fuso horário. Então, eu achei ótimo que tenha ocorrido isso, porque é o seguinte, eu mandei pro Salfati, que é um panelista lá, um animador de TV, e ele teve coragem de falar isso na TV. Na TV do Chile. A TV no Chile, La Rede. E as concorrências, eles chamaram geofísicos, cientistas de toda o Chile, para poder dizer por que era nefasto aquele comunicado e por que eu estava errado. Para te refutar, né? O mínimo que eles tinham que falar pode acontecer, porque o Chile é um país sísmico. Mas não.
trepado no ego, eles falaram, não vai acontecer, ninguém, é impossível prever, e realmente na noite de domingo o terremoto não aconteceu. E aí todo mundo lá. Xingamento, e eu li aquilo e eu comecei a ficar preocupado. Mas aí passou 0h15 da segunda-feira, o 7.2 aconteceu em Valparaíso, e regaçou lá, destruiu mesmo. E depois... Mas as pessoas com o seu comunicado já tinham se programado um pouquinho? O 7.0 não gera tanto... O Chile está preparado. 7.2... As infraestruturas deles... Diferente da Venezuela, o Chile não aconteceu nada. Caiu umas casas lá e tudo, básicas. E na tarde da segunda, o meu telefone já não aguentava, porque... meio de televisões, as mesmas televisões que me julgaram, que levaram cientistas, então elas queriam... O jogo virou completamente. Queria que eu estivesse presente lá. Então, aí você passou a ser a referência, né? E aí... Antes era o doido. E eu recebi uma carta do presidente da República agradecendo. E esse foi o primeiro evento importante. Por quê? Porque esse evento tinha uma conta de Twitter que tinha 15 mil. Ela passou de 70 mil seguidores só do Chile. Hoje tem 300 e poucos mil... lá no Twitter. E realmente o pessoal de lá, né, da nossa América espanhola, vamos dizer assim, né, os nossos cortes, da primeira vez que você veio aqui, tem uma grande adesão em, acho que 90%, Chile pra cima ali, né, Equador, Venezuela, os países Colômbia. de língua hispânica, até hoje, se você for falar da Baixa Califórnia, a própria Califórnia tem uma grande quantidade de hispanohablantes lá, de imigrantes e chineses. Então tem muitos. Eu fui na Califórnia apresentar o trabalho de geofísica e é inacreditável a quantidade de pessoas, chilenos, peruanos, mexicanos que vivem ali, tá? Então em busca de alguma coisa. Então, esses alertas tinham valor na América do Norte, no México, todos os países do Central América, da América Central. E Peru, claro, Equador, Peru previu o terremoto do Equador, que destruiu lá o Manta, esse da Venezuela, e o terremoto da semana passada, que foi de 6.9. Você previu ele. Eu fiz um vídeo e falou, gente, tem esse terremoto aqui, ó, de 6.6, para Antofagasta, 4 ou 5 dias. Ele tinha, qual que era o anterior que... 6.6 do Pacífico. Pelos meios do Pacífico ali. E eu falei, bom, ó, a primeira ideia é que ele iria para América Central, mas tem uma chance pequena dele acontecer em Antofagasta. Vocês vão saber em 4 ou 5 dias. E em 4 dias, a inicial, né, foi um 6.9 lá, então foi um pouquinho mais forte. E isso, ainda assim, tem as controvérsias. Inaceitável, porque... Não desmerecendo a teoria das placas existe, ela é uma coisa real de mais de 100 anos. Porém, existe, o que você acredita que existe algo além. Com certeza, precisa ser tem que ter uma olhada... Literalmente mais profundo, né? É mais profundo, literalmente. É uma coisa que está abaixo das placas e que funciona como um gatilho. Sim. Então, assim, existe a teoria de que um grande terremoto que acontece, por exemplo, no Japão e outra parte, ele envia uma onda e essa onda, o aftershock, ele vai caminhar pelo planeta e pode desencadear. Então isso é óbvio. Esse efeito onda, ele também é parecido com o que acontece na própria onda de uma tsunami. Ele também vai crescendo, ele vai multiplicando a sua tamanho e força? Quando você trata da água, estamos falando de física, a mesma coisa acontece no local mais denso, a superfície mais densa, seja ela o solo, seja o magma, mas com menor velocidade. Né? Então, pela própria densidade. Pela própria densidade. Mas ainda assim, essas ondas têm uma propagação mais lenta pela densidade, mas elas ocorrem. E com o impacto de um terremoto igual da Venezuela, explicaria todos os nossos tremores que vêm ocorrendo e vão ocorrer nos próximos 25 a 30 dias no Brasil, né? Em outros países. Imagina que locais que não estão no radar dos geólogos brasileiros. Você falar que vai tremer num local como o Pantanal Mato Grossense. Você não imagina, não né? é mera quase improvável, né? E isso aconteceu. Então, a gente consegue... Engraçado. Uma curiosidade, né? A gente aqui estamos bem longe das bordas das placas e geralmente é nas regiões de borda, né? De placa, onde tem os encontros, onde acontece, vamos dizer assim, como se fosse um efeito chicote, né? O que está mais na extremidade é mais violento. E quando tem
vamos dizer assim, de força considerável aqui no meio da placa, igual aconteceu agora em Curvelândia, igual, por exemplo, no Pantanal. Se acontecer um forte aqui, significa que o que vai se propagar para as bordas vai ser... O que acontece é o seguinte, o registro que o pessoal tem de base, os próprios geólogos, ninguém sabia que tinha uma falha aí em Porto dos Gaúchos, até aconteceu um 6.5, 50 e poucos anos atrás lá. Ninguém sabia que poderia se falar de uma falha na costa do Espírito Santo, até aconteceu um evento de 6.4 lá. Então o que acontece é que então a referência que se usa hoje é que Porto dos Gaúchos é o local que pode receber um evento igual ou superior a 6.5 nos próximos anos, já que já tem mais de 50 anos que ocorreu. O que acontece é que, e se houver em outro lugar, vai ser fácil você chegar lá e falar, bom, tem uma falha aí. Sim. Né? E acontece que também com o passar dos anos, a monitoração sendo catalogados, mas você vai conseguindo fazer mais previsões, né? Baseado em registros, né? Essas previsões que eu fiz para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, costa de Vitória do Espírito Santo, Minas Gerais e Pantanal Mato Grossense, para mim era óbvio. Uma pancada dessa da Venezuela, sim, ela ia, logicamente, que ela ia ter o reflexo em poucas horas, que foi o que aconteceu nos 4 estados ali do norte, então foi sentido o reflexo. Desculpa, eu não acompanhei, mas já teve relatos, então, nos nossos estados aqui do norte? Teve 4 estados do norte do Brasil, norte e nordeste. E esse que chegou aqui também foi um... Então, e aí eles já não associam, mas pode chamar de eco. Porque é físico, é físico, né? Sim. E na física diz que tanto na propagação do ar, na propagação do som com ondas, sim, na água ou no manto, com certeza você pode chamar de onda. Pode chamar de eco. Também, pode chamar. E as pessoas podem chamar de réplica, outra coisa. Mas esses eventos, com esse empurrão que o 7.5 deu na Venezuela, para mim foi muito simples chegar e falar, gente, o Mato Grosso, inclusive ainda estamos nos próximos ainda 10 a 15 dias, podemos receber eventos, inclusive superior a 4, 4.1, 4.2, aqui no Pantanal. Qual que é a escala, mais ou menos, que já é bem perceptível? O que leva, vamos dizer assim, em níveis, qual o grau de danos que podem causar? Vamos dizer, 4 deve ser pouco. Olha só, o de Curvelândia não foi nem perceptível. Foi 2.8. É uma coisa mais que os sismógrafos. Mas eu vou te dizer o seguinte, vamos supor que eu tô aqui e o estúdio fica nas proximidades do local onde passa ônibus. Todas as vezes que o ônibus passar, a sua caneca vai tremer. Você não vai você não vai ouvir, mas você vai sentir chama indução mecânica. Vamos supor que... Parecido com um trator passa na rua ali. Isso é um 3. Esse é um 3.1. A partir de 4, a caneca já não vibra. Ela treme. Já começa a cair xícara a janela começa a fazer... Você já ouve Agora, para levantar uma quantidade de água... a ponto de os barcos sentirem, que foi o que aconteceu no Pantanal o ano passado, então aí já não é um 4. Eu não estou de acordo, porque disseram um 4.1. Não, negativo. Para levantar uma quantidade de água. Que é um negócio denso, né? Então você tem aí um evento que pode ter chegado a 4.7, pode ter sido, mas nós não temos condições, pela quantidade de sismógrafos que a gente deveria ter aqui no Centro-Oeste, e não tem. A gente tinha um aqui na Serra de São Vicente, que inclusive foi o Dr. Jorge França, o orientador. A gente mantinha muito contato. Ele falou, cara, eu vou colocar um sismógrafo aí. E ele colocou ali na Serra de São Vicente. Deve estar abandonado lá, o sismógrafo. Foi instalado dentro do pátio do Instituto Federal que tem ali. Então, mas a quantidade deveria ser muito maior. Sabe quando que vai melhorar isso? Quando cair o primeiro prédio no Brasil por um terremoto da costa de São Paulo ou do Espírito Santo. Isso é uma coisa, olha só, é muito pensando como, vamos dizer assim, não tem tanto apelo ainda porque ainda não caiu um prédio, né? Se a gente tem todo ano queimada e a gente ainda não tem uma infraestrutura decente que a queimada tá aí, todo mundo vê, todo ano, imagina um terremoto, né? Então, infelizmente, para essa questão é ainda nada animador o cenário, né? Infelizmente. Você vê, eu até diria que é mais fácil
a gente sofrer com tsunamis na costa brasileira do que o próprio terremoto. Porque nós temos lá no sul do Oceano Atlântico o vulcão Michael. Tem ali um local onde houve um terremoto de 8.0 ali, não tem 4 anos, 4 ou 5 anos. E tivemos, tem mais ou menos um mês, 45 dias, tivemos um 6.6 perto de Fernando de Noronha. Aí eu te pergunto, nós temos alerta de tsunami aqui no Brasil, Fernando de Noronha, nas praias brasileiras? O que às vezes a pessoa nem sabe, pra ela parece o quê? Uma ressaca, né? Exato. O mar chega bravo. A gente acha que às vezes é só de fenômeno climático, né? Exatamente. Subiu demais a maré, houve uma ressaca, mas pode ser uma marejada, né? Pode ser que seja um evento sísmico, então. Eu quando vejo um terremoto aí, e aí no outro dia dá a notícia, ressaca, o mar acordou em ressaca, você vê aquelas ondas entrando, invadindo bares, levando, que pega desprevenido, aquilo foi um deslocamento de terra, ou para cima ou para baixo. Sim. E, claro, algo que o Brasil não vai discutir. Não vai discutir. A primeira vez que eu estive no Chile, uma das coisas que o cara pensou que estava me ofendendo, né? E eu... Primeiro que eu eu nem entendia muito bem espanhol. Mas o que ele me falou lá no Chile ofendeu a categoria dos geólogos brasileiros, não a mim. Porque eles falaram, o que vocês vêm fazer aqui? O geólogo do Brasil, eles querem ver ouro, diamante. Eles cavam buraco. Olha o que eu escutei. Então, isso me deu um pouco de raiva e ao mesmo tempo uma motivação, me ofendeu. Sabe por quê? Porque a minha teoria, ela não vai de acordo com o que está sendo estudado. E por isso ela não é aceita. Sim. Está falando de algo, como você mesmo disse, vou parafrasear aí, algo mais profundo. E aí, né, imagina a comunidade científica que estudou tanto, ela se vê, vamos dizer assim, ameaçada, né? Mas na verdade deveria ver como um complemento do que eles já fazem, né? E não como alguma coisa que está refutando, porque como você disse, a teoria das placas, ela é real, ela existe, ela está aí. Você não quer derrubar ela está ali. Mas nesse processo eu te pergunto, você já viu alguém sinalizando, alguém da comunidade científica já vem se simpatizando um pouco mais, baseado nos fatos, né? E nos números que vem acontecendo? Primeiro eu vou responder que não, eles não me veem como ameaça, eles veem mais como um retardado, como um imbecil, um idiota, né? Ou um charlatão. Isso. Então eles não me veem como ameaça, eles veem muito mais como isso. Só que a teoria, eu não preciso me defender. Eu releio a teoria, eu falo, o terremoto se cumpre no tempo e com a magnitude, que você vai ver no corte do dia 13 de maio, quando eu falei do terremoto da Venezuela. Então a teoria fala por ela. Eu falei, segundo a teoria, eu respondo uma pessoa que pergunta, e para onde vai esse terremoto? A energia que gerou o terremoto do Japão. Né? Não é o terremoto que migra, é a energia que engatilhou o Japão. A mesma energia geraria esse terremoto na Venezuela. Aí eu explico. Então, isso é o que defende a teoria fala por ela mesmo. E a outra coisa é dizer que tem pessoas que já seguem faz muito tempo. Tem muitas pessoas que já concordam. Só que... Mesmo da comunidade, mas não podem sair do armário, vamos dizer assim? O próprio orientador, né? Esse material que eu coloquei, que a gente apresentou no Encontro de Geofísica da Califórnia em 2012, o próprio orientador falou, cara, isso aqui é uma conversa para 15 anos, para 20 anos. Não vai ser agora. Porque vai ter que ser redesenhado. Tudo que se sabe é só do encontro de placas, da pressão das placas. Fica contraintuitivo, o cara imagina, meu Deus, tudo que eu estudei tá caindo. E se você buscar isso, teve alguns cientistas que já defendiam, Emoji, o próprio Peter Shebalin, que é um russo que defendia essa migração sísmica a curta distância, dizer que um terremoto, ele gera um aftershock, uma onda, e essa onda... ela caminha até uma região que tem aí uma falha que está com tensão e ela desata um terremoto. Entendi. Isso é o que eu defendo. E desde 2012 que eu falava, os terremotos que acontecem do lado de lá já são suficientes para gerar os reflexos no Brasil. Sim. Então se tem algum local que tem uma tensão aqui, o terremoto que aconteceu no Chile ou no Peru, ele vai chegar com uma certa força aqui e vai gerar. E onde são os locais? Minas Gerais, São Paulo. Então é fácil dizer, vai ter um terremoto em tal lugar. Agora, com esse terremoto da Venezuela, a gente entende que os terremotos que acontecem naquela região,
do nosso continente, eles geram tremores no Mato Grosso, eles geram nos 4 estados que reclamaram quando teve o evento. Então, se você monitorar a próxima vez que ocorrer um evento na Venezuela, a gente vai saber. Pode esperar. Pode esperar nessa parte. E aí o Mato Grosso entra, por quê? Porque Porto dos Gaúchos, local que há 50 anos, mais ou menos, teve um 6,5, hoje tem uma cidade lá. Sim. Né? Cáceres, que tem um histórico de terremoto, porque houve um grande movimento, e aí você atribui isso ao Minhocão do Pari, e caiu a catedral lá, eles reconstruíram. Sim. Isso é a sismologia contada por mito, já que não existia uma explicação para a época. Isso foi em que época, essa de derrubar a catedral? Não sei dizer para você, mas a catedral ela caiu lá por um movimento que teve. As pessoas dali falaram, o Minhocão do Pari, ele acordou, mas a gente sabe que isso aí foi e isso pode se repetir. Né? Então, a humanidade ela é nova, né, no planeta para dizer em tempos imemoriais o que aconteceu e quando aconteceu. Sim. Mas a gente sabe que o povo originário, os povos originários, eles têm na mitologia deles, por exemplo, que o rio Amazonas voltou ao contrário, que grandes rios eles correram ao contrário. E isso é comum quando ocorre um terremoto, um local, vamos chamar no meio da placa, né? Não, que não é no oceano. Nesse caso, você tinha acontecido do Japão, né? Que reverberou aqui. Qual que foi a janela do acontecimento lá até chegar aqui de tempo? Sempre dá entre 45 e 65 dias. Caramba. Só isso já é suficiente para você dizer, ó, daqui... Até porque é uma grande distância, né? Atravessou o Pacífico inteiro. Exatamente. O Pacífico inteiro tem o quê? Uns 4.000 km Não, dá mais entre 8 a 12 mil quilômetros. Até porque ele não foi em linha reta, né? Ele foi para cima, né? Não, ele foi exatamente... Se você ver o estudo lá, do Nepal, 2015, teve no Nepal, eu fiquei quieto. Falei, da onde que vai? Não sei, vamos ver. Pode ir pra Europa, pode ir pra... Aí teve no sul do Japão, Kyushu. Esse eu explico no Danilo Gentili. Ele passa a animação lá, eu posso te mandar a animação, você põe aqui também. Tá no filme também, sísmico, né? Que, se lá no gov.br, vai lá fazer um... Lá no Gov você consegue entrar lá e assistir o sísmico. Então, assim, aconteceu no Nepal um 7.9. E eu esperando, né? Pra onde que vai? Se for no Alasca, já sei onde é. Foi no sul do Japão. Aí foi fácil. Tracei uma linha, ponto A, ponto B. A velocidade dele era tanto. Falei, bom, e se ele for, ele vai sair em La Serena. Passou pelo Havaí, tudo ali? Tudo passou e foi em La Serena. E aí, a medida de A por B dava tantos por dia. Falei, 45, 50 dias. Segunda quinzena de setembro. Foi no dia 16 de setembro. Tá? Então isso foi ao vivo, usou para o filme. Do Japão foi a mesma coisa. Teve um evento nas Filipinas, depois teve um evento no Japão, eu tracei a linha. Nesse vídeo do dia 13, a pessoa pergunta, eu tô falando de outra coisa, eu volto lá, ainda bem que ela perguntou, porque eu não ia falar disso. Que já ficou registrado isso. E aí eu estico a linha, falo, ó, ela vai causar algumas anomalias aqui nos Estados Unidos, Nova York pode tremer, mas ela sai aqui, ó. E aí eu mostro Porto Rico, passagem de Mona, que é Ilhas Virgens, né? Sim. E depois das Ilhas Virgens, colado com as Ilhas Virgens ali, tá a Venezuela. Falei, ó, Venezuela. Venezuela então, quando eu falo Venezuela, que tá entre os países a receber o 7.5, quanto tempo? Em tanto tempo, que é 45, 50... É o que vai receber, vamos dizer, a grande força, né? Porque nos outros podem ser mais Ele vai migrando mais dissipadas, né? Se você imagina que tem alguma coisa passando embaixo da placa, quando ele passa... ele não necessariamente ia atingir os Estados Unidos, mas ele passa abaixo da placa e aí ele gera atividades pequenas, 3, 4, né? Mas o impacto dele sempre é entre 8 a 12 mil quilômetros. E agora, se você cruzar, aí o A agora vira o Japão, o B vira a Venezuela, você cruza se você traçar uma linha Japão-Venezuela, dá exatamente o que está dando agora, o que falar no Chile, que é a possibilidade de um evento igual ou superior a 7.5 no centro-sul do Chile ou no Atlântico Sul. Então,
Inclusive, na época do tsunami do Japão, não falou de tremor, mas chegaram também, tiveram grandes ressacas aqui na América do Sul, né? Sim. Foi registrado isso, né? Se você fizer uma modelagem com as ondas do que ocorreram no terremoto de 2011, acho que deve ter essa modelagem até na internet. Você vai ver que as ondas vão grandes, se propagam, faz estrago no Havaí, chega forte na Califórnia. No Chile ela chega também bem forte. E aí ali embaixo, ali na passagem de Drake, que é no final, onde acaba ali a Patagônia, Sim. ali a onda vem e aí chega no Atlântico, e aí chega no Brasil. Só que ela chega como onda muito dissipada, né? Dá um levantamento de onda. Então você vê que... Ela contornou, então, o nosso... Contornou. Passagem de Drake ali. Sim. É onde o Atlântico emenda com o Pacífico. Sim. E a onda veio por ali. Por ali, só tem por ali. Porque deve gerar uma perturbação, porque ali já é perturbado aquele mar ali, né? Passagem de Drake. É o encontro onde é encontro? Pororoca, sabe? O encontro de oceanos também. Deltas também, né? Eu acho que deve rolar ali, tipo, pela temperatura dos oceanos, poderia ser a explicação. Sempre quando tem uma divergência de temperatura, uma diferença de temperatura, você pode gerar um vórtice. É assim que se formam os furacões, as tempestades. O fogo, por exemplo, tá queimando aí o Pantanal, aí o cara vê lá um rodamuinho de fogo. Ali, isso se dá pela diferença de temperatura, o diferencial de temperatura que faz gerar aí o vórtice de fogo. Aí você vê os rodamuinhos de fogo rolando, o cara fala, o que é aquilo, meu Deus? Qualquer coisa que tiver um vórtice, diferença de água, gera um rodamuinho. Diz que o Pacífico e o Atlântico, eles têm uma diferença de altura, né? E altura, né? Altura, salinidade. Quando fizeram o canal do Panamá, né? Eles tiveram que fazer inúmeras eclusas, agora não sei qual que é o mais alto, né? Que para os navios irem... Exato. Desembocar na altura correta. Exato. Mas que interessante, né? Então imagina a perturbação que já é natural, que já acontece ali no estreito, né? A gente está viajando um pouquinho aqui, mas a perturbação que já é natural, climática, né? Entre a Antártida e os outros chamam de Terra do Fogo também ali, né? E ainda você tem uma tsunami chegando ali, né? Que é uma área pouco povoada, mas imagino que se tivesse uma maneira de monitorar ali o que aconteceu ali, devia ter sido absurdo, né? Ali o que acontece é que é o seguinte, você tem, são geleiras da época da época glacial ainda, que estão lá, e vulcões ao mesmo tempo, porque o Chile... Aquela cordilheira ali era cadeia de vulcões ali que não acaba mais. E ali Terra do Fogo justamente pela questão da quantidade de vulcões que existem ali, que são vulcões ativos. Sim. Então você imagina no meio da neve ali, dispara. Então vem água, vem neve, vem lama. Sim. É uma coisa assim espetacular de se ver e que ao mesmo tempo... dá medo. Assustador, né? Imagino, né? Então, por exemplo, isso deve ter reverberado, chegou alguma coisa na Antártica, por exemplo, mas como são lugares pouco povoados, né? Não afeta, vamos dizer assim, seres humanos, né? De maneira direta, né? Porque tudo que acontece no planeta Terra indiretamente com certeza, sim. Impacta a gente, né? Mas você falou interessante, né? Eu fico imaginando também uma região de cadeias de montanhas, por exemplo, o próprio Nepal, né? Como que é, a nível de curiosidade mesmo, claro que aqui a gente quer falar do que aconteceu na nossa região, mas a nível de curiosidade, como que é aquela área ali, Nepal, o norte da Índia, Caxemira ali, que é uma área muito montanhosa, como que é o nível de atividade naquela região? O Nepal não... Os abalos lá pode ser frequentes, mas são imperceptíveis, porque a montanha está em crescimento ou está diminuindo, então ela está vivo, o planeta está vivo. Sim. É que não tem muitos terremotos, mais na China, ali, né, na Índia, pouquíssimo, mas são locais que se houver, por exemplo, um evento igual esse da Venezuela, por exemplo, na Índia, se tiver um 7.5 na Índia, você pode falar em 700 mil mortos, pela densidade populacional que tem na Índia, né, que são bilhões de habitantes ali, na China também. Então qualquer evento desse que ocorra lá, a possibilidade de morte lá ela é 10 ou 15 vezes maior do que isso que aconteceu no Haiti,
em 2010, ou esse agora teve na Turquia, né, que também foi mortal. Qual que tirando essa nossa região aqui que é impactada pelo que acontece no Japão, e no Pacífico todo, né? Vamos dizer, todos ali que são banhados pelo Pacífico. Então, qual que é a outra região? Eu sei que ali na região da Turquia e da Itália também, né? Ali tem uma região que tem bastante atividade. A Turquia e Grécia são constantemente tremores de 4,5, 4,6, 4,1. Mas o termômetro que eu uso ali é o Irã. Então, no terremoto da Turquia, foi possível prever o terremoto da Turquia pelo um evento que teve no sul do Irã. Então, sempre que vai ter alguma coisa, a gente olha para o Irã. Quando acontece alguma coisa no Irã, a Turquia, a Itália, toda aquela região ali, ela é movida. Nesse caso, com o evento da Venezuela, quando eu falo do Atlântico, é porque esse evento ele pode, a energia pode ricochetear ali, que é um termo bem novo, que vai demorar para o cientista falar sobre isso, né? Mas ela pode, inclusive, vai acordar alguns vulcões ali nas Canárias, La Palma. E se essa energia se devolve e vai pro Atlântico Norte, ela põe, depois de 200 ou 150 anos, que foi o último evento da Venezuela, foi 120 anos, né? Então nós estamos num panorama de 120 anos atrás. Então, se repetindo. Repetindo. Então esse evento poderia gerar um novo evento na costa de Portugal. Então, quando eu falo de migração, eu estou ao mesmo tempo olhando a Califórnia, Portugal e o sul do Chile. Entendi. Então, assim, não é que esse evento ele impacta diretamente do Chile. Se eu ver a linha, sim, o sul do Chile é o primeiro local. Mas se por algum fenômeno essa migração que está indo abaixo das placas, vamos pensar que ela teve o terremoto porque ela encontrou resistência. Por que resistência? Porque pode ser que as cordilheiras, quando você olha para uma cordilheira alta, né? Imagina para baixo. Para baixo. Então é exatamente esse o raciocínio. Exatamente. Ali é só a ponta da cordilheira. Depois de muito tempo falando de terremotos no Chile, no México, no Equador, nas Filipinas, depois de muito tempo, um evento com 7,5 ocorre do lado de cá. Porque na Venezuela ali, Mar do Caribe e Atlântico, é pertinho. Então talvez esse evento vai colocar, além dos tremores que no Brasil vai ser sentido locais como nunca antes, com magnitudes como nunca antes, talvez esse seja uma nova etapa, um novo ciclo para poder a gente começar a colocar o olho no mar do Brasil, no mar de Portugal, sobre eventos superior a 7. Sim, e a gente, igual como você falou, às vezes é uma questão cíclica que se repete, né? E você falou mais de 120 anos? Há 120 anos atrás, tipo assim, teve um evento na Venezuela. Então os registros também, tinha muito menos cientista, comunidade cientista, para se catalogar, né? Então eu acho que a partir dessa nova geração, com a ciência muito mais evoluída, vamos dizer assim, o que se sabe de 120 anos para trás é tudo muito subnotificado, né? O que nós teremos agora, então, é um panorama de muito mais atividade, mas muito conseguimos registrar, né? Olha, essa questão do ciclo, até o próprio El Niño, o panorama é de 120 anos atrás. Então, assim, interessante até. Mas essa questão da sismologia de 120 a 200 anos atrás, ela coloca os grandes terremotos do Marrocos e o grande terremoto de Lisboa, 1755, quebrou Portugal. Portugal faliu. Então, se você quiser saber o que vai acontecer com a Venezuela, pensa o que aconteceu com Portugal. Portugal teve que emprestar de um monte de país ali, largou o Brasil à deriva. Talvez esse terremoto de Lisboa tenha dado a liberdade ao Brasil de forma... Tem enfraquecido o Império. O Império, né? Porque ele devastou Lisboa, queimou por 3 dias e foi um evento de 7,8. 7,5, 7,8. Foi igual esse da Venezuela. Então, assim, se essa teoria devolve essa energia para o Atlântico Norte, então você tem aí um possível evento para a costa de Portugal ou para as Canárias, que é pior, né? Entendi. E se ela segue
a ideia e continua, então a gente tem já um panorama de que um evento grande possa acontecer aí no sul do Chile. E é por isso que eles estão... Eu nunca vi meu nome ser tão dito em tantas TVs e rádios ao mesmo tempo. Isso porque tem uma censura lá com o meu nome. Né? Eu fico pensando, assim, né, uma coisa, pode até me chamar de louco aí, mas até desconfio que todos esses fenômenos, igual você falou, El Niño, podem ter até uma interligação, assim, né? Que tem alguma coisa. Tudo assim, tem. assim, Tudo tem. assim, mas eu digo mais direta do que se imagina. Não, né? não, tem um estudo, tem um filme de um vulcanólogo que fala que o seguinte: se a temperatura dos oceanos subirem pelo menos 3 ou 4 graus, o planeta se defende colocando os vulcões em erupção e eles vão depositar o dióxido de ferro na atmosfera e devolver o raio solar, gerando uma mini era glacial. Para resfriar, né? Para resfriar. Então, o planeta, ele é autossustentável. O que a gente tem que entender é o seguinte: tá todo mundo falando aí de... Agora, essas transições, como que a gente sobrevive a essas transições? Não sobrevive, né? Você não sobrevive. Então. Porque os outros... Porque quando estava falando, até pouco tempo, discutia o aquecimento global, né? E ele é verdadeiro, mas tinha uma galera que veio e falou assim, ele tá aí, eles já passaram não sei quantos, mas ele não levou o colateral disso em consideração, né? A custa de quantas vidas, a custa de quanto calamidade que vai acontecer, né? Olha, se você buscar esse El Niño com a força que ele vem vindo, você vai ver que ele tem aí mais ou menos 120 anos. Da outra vez que nós tivemos uma pancada dessa, parece que morreram 50 milhões de pessoas. Por seca, por calor. Pô, na França tá morrendo gente do calor, 42 graus, 43 graus. Pra gente aqui, Cuiabana, aqui, isso é, festa, vamos tomar uma gelada. Mas na França, na Espanha, tá morrendo gente com a alta temperatura. Sabe o que isso quer dizer? Que quando o inverno chegar lá, vai morrer gente com frio. Porque quanto mais duro for o verão, mais duro vai ser o inverno. Os nossos invernos aqui de Cuiabá, embora eles sejam muito curtos, eles estão um pouquinho mais rigorosos. Eu tenho percebido que eles estão... Então você pode preparar, porque tudo que a gente viu de queimada no Pantanal, esse é um raciocínio teu. Se o inverno dolorido esse ano, o calor vai ser devastador. Eu tô pensando nisso. Devastador. Sim. E aqui na cidade só corta a árvore, né, cara? Lamentavelmente, as políticas públicas vêm contra o... Você pode botar a culpa em quem você quiser, mas meu cachorro não morde o vizinho se não estiver na minha coleira. Então, as pessoas responsáveis pelos cortes de árvores ou tem que pôr uma coleira neles ou tem que sumir com eles, entendeu? Tem que mandar eles embora. Aqui... porque... Deixamos de ser Cidade Verde há muito tempo. Cidade Verde... Eu desconfio quem que é, né? Não sei nome para não ser leviano, assim, mas atende a interesses. Você vê, olha para Cuiabá, você vai andando nos lugares, Cuiabá virou uma plantação de poste, e é por causa do poste que se corta as árvores, né? Em algumas cidades mais evoluídas já fazem cabeamento subterrâneo, ou reposicionam a rede e tudo mais, mas se você for ali numa região, olha, da rodoviária para frente ali, ó, pega ali a Avenida República do Líbano, e também atrás ali onde o Parque das Águas, sentido Chapada ou sentido Guia, olha o tanto de... Lá tem poste que é assim, ó. Tem poste assim. Entendo que às vezes é um entroncamento de redes de energia, tudo. Mas, cara, até que ponto isso vai? Tipo assim, não existem outras... Existem, sabemos que existe. É questão de interesse. Mas, né, sustentabilidade não é uma coisa, vamos dizer assim, que está em muito uso aqui no nosso estado. Vamos pegar o exemplo, o VLT que nunca saiu, né? Cara, né? Então, é inacreditável você falar assim, quando você imagina o mundo... Sustentabilidade não está nas prioridades aqui do nosso estado. Em 2100, né? Você imagina cidades já totalmente automatizadas, mas Cuiabá não dá para imaginar, porque nós tivemos a oportunidade de colocar o metrô, o VLT, os caras não vai sair. Nem em 100 anos não vai sair. Por quê?
Porque a política está indo contra, não é? Quando eu falo política, não é o governante, é todos os governantes ao mesmo tempo. Tudo, todos, em todo lugar ao mesmo tempo, fazendo contra, jogando contra o uma patrimônio. cultura, você vê, é uma cultura, né, de, vamos dizer assim, de descaso, né? Com a questão da sustentabilidade, vamos pensar assim, né? Vamos dizer assim, a gente como um estado do agro, que vende isso, né? Com muito orgulho para todo mundo, inclusive, né? O agro, ele depende muito do clima, né? Então, exatamente. Eu acho que poderia olhar de uma maneira um pouco mais... Exatamente. Porque imagina, a hora que a água acabar, a hora que não chover, a hora que alguma coisa desse tipo acontecer, e aí? Vamos jogar a culpa onde? Não dá para jogar a culpa em governo, né? Não dá para jogar a culpa se você disser que a questão dos microclimas, né? Se você disser que vai ficar ruim aqui porque não vai chover e que a culpa é do aquecimento global, então você tem que entender que quando a gente joga bosta no Rio Cuiabá, pode falar bosta aqui? Pode. Então quando a gente joga bosta no Rio Cuiabá e isso vai, destino certo é o Pantanal, joga lixo, e ninguém vai fazer nada com isso. Então o Pantanal, as secas estão sendo cada vez mais destrutivas e, porra, tem um amigo meu, até quero que você... Ele é fotógrafo, né, e ambientalista, Zé Medeiros. Meu irmão, acho que ele já veio aqui, não sei. Se ele não veio, você tem que trazer. Zé Medeiros, dá até arrepio. Eu vi as fotos dele lá, jacaré morrendo no seco. A foto dele que me impressiona. Ele tem lá umas cabeças de gado lá, que morreram de sede. Ele transformou aquilo em ícones, porque aquilo é um chamado, cara. O Pantanal tá pedindo socorro. Então, e assim, tem que ser levado em conta. E como que, né? Como que é contraditório você se orgulhar tanto das suas belezas naturais e ao mesmo tempo ter um descaso enorme com isso, né? Vender isso para o mundo inteiro. O Brasil exporta para o mundo inteiro a sua natureza, né? O país dos animais, da sua biodiversidade e tudo mais, mas é totalmente contraditório, é totalmente, tipo assim, ele não cuida da própria casa. Eu queria que o brasileiro não cuida da própria casa. Eu queria que o Brasil fosse conhecido como o país do Pantanal. Lamentavelmente, nós somos conhecidos como o país do futebol, o país do samba, mas o nosso maior tesouro não é o futebol, é a água. Sim. É toda a água, a quantidade de água que a gente tem embaixo aqui é maior do que toda a água que corre em cima. E depois que acabar lá, o pessoal vai vir pra cá. Há um tempo atrás teve uma coisa que eu achei um absurdo e eu já tô começando a achar que tá se desenhando plausível. Eu achei um absurdo na época. Diz que a Nestlé ela tinha intuito de privatizar a água. Sim, né? Água vendida. Água vendida. Sim, mas é absurdo privatizar o uso da água. Mas o descaso e o desperdício e a poluição é tão agressiva que a gente tá levando para esse cenário. A gente você vê tudo estamos construindo esse cenário. Tudo que você vê que a água deveria ser de graça, mas não é. Você paga já não é, pagamos, você né? Você paga pela água. Sim. Você não pode cavar um poço. Então são coisas assim estranhas. Por exemplo, a luz solar veio, criaram a placa. Agora o imposto. Aí vamos taxar. Pô, eu quero dizer que eu vou largar a mão de hidrelétrica e vou aproveitar a luz solar. Só que se você aproveitar a luz solar, você tem um imposto agora. Então tudo que você... se você, por exemplo, a gente sabe que a gente pode ter água grátis, mas vai ter um tempo que se ocorre um evento e a gente não tem como usar a água da distribuidora, você vai ter que comprar água ou você vai morrer de sede. Ou você vai partir para agressão. E aí onde entra o instinto animal do ser humano. Tipo, o que leva lá o caso da Venezuela. Eu moro em Várzea Grande, agora melhorou um pouquinho, mas quando eu cheguei em Várzea Grande, meu Deus do céu, cara. E assim, eu ainda sou privilegiado. Eu posso falar para minha tia, para meus amigos, eu posso tomar um banho aí na sua casa e tal, posso, né? Mas eu fico imaginando, eu também trabalho num ar-condicionado dentro de um carro. Então, se não der para tomar banho essa noite, paciência, né? Mas eu fico imaginando o mais pobre que é mecânico, pedreiro, né? Um cara que trabalha no sol, na lida, se suja,
Pô, a hora que a gente sente que a gente começou a relaxar é a hora que a gente toma nosso banho em casa, não é? Exatamente. Às vezes você chega em casa, você ainda nem relaxou, ainda você faz um monte de coisa, mas a hora que você toma o banho, é assim a hora que você tá em casa. Rapaz, mesmo. e o povo brasileiro, ele é conhecido lá fora pelo cheiro, por cheirar bem. Você vai pra Europa, tomar banho, né? Portugal, pra Espanha, você nota que o banho é uma coisa que o brasileiro preza. Aqui a gente toma 2 banhos por dia, 3 banhos, gosta muito de água. Lá, se você toma um banho a mais... O pessoal torce o nariz pra cara, você. Não, o cara do hotel bate lá e fala, ó, não pode ligar muito, vamos tentar economizar. E realmente lá, a escassez da água já bateu as portas. E faz todo sentido a cultura dos melhores perfumes e fragrâncias, né? Tem que Virem ter, da né? Europa, né? Tem que ter, por enquanto eu não tô precisando investir muito em perfume por aqui pelo Brasil, mas se a gente continuar jogando cocô no Pantanal, daqui a pouco vai parar de chover, e isso é um efeito em cadeia. Se parar a chuva, que se não chover tanto, você destrói todo o esquema do ciclo da plantação, o atraso do plantio da soja, o atraso. Eu fico pensando, será que só vão dar valor a essa questão a hora que os outros perderam um ano de lavoura aí? A hora que chegar no bolso Cara, não tá muito longe. A hora que chegar Não no tá bolso muito do bilionário, Esse... será que aí ele vai falar, não, eu devia ter sido sustentável, eu devia ter cuidado de umas nascentes, eu devia ter... Esse El Niño, ele vai ter um impacto ferrenho aí nas plantações, ou ele vai empurrar o plantio, ou ele vai empurrar a colheita. De qualquer maneira, o impacto a gente vai sentir agora. E isso é, sim, pelo problema climático. E você vê também como fala, as 4 estações, elas estão começando a ter que se deslocar um pouquinho. O inverno tá vindo antes, ou tá vindo depois, né? Eu não sei por quanto tempo isso vai se repetir, e se as estações vão permanecer no mesmo período do ano, tá meio confuso. Cara, né? nós usamos o computador, as coisas para poder ver essa questão das plantações, mas se você for ver lá construções no Peru, que tinha um local lá onde o cara olhava lá, um buraco, e aí o sol estava ali. Quando o sol estava ali, no solstício, ele marcava a construção, ele marcava lá um risco, e ali onde eles plantavam, por exemplo, milho, aí o sol estava em tal lugar, plantava feijão, e quando o sol vai dizendo o que plantava, e aí agora os agrônomos dizem que plantava ou o milho ou o feijão primeiro, porque o milho tira tal nutrientes da terra e deposita tal nutriente que é benéfico, propício para a próxima plantação, que seria o feijão, seria a batata. E você vai renovando, né? E o próprio solo, esse conhecimento que os peruanos tinham, ou eu chamo de peruano, mas os Mapuche que mas é a origem grande, de Azteca, Maia, o que é? São eu vou chamar de Inca, mas os Mapuche, porque ali Chile e Peru não existia, era um povo só, né? Que tinham a água das cordilheiras e o modelo do plantio deles, que era em reservar a água na época da chuva e reutilizar, né? E isso é uma coisa que nem se a gente estudar, a gente não consegue aplicar, porque a gente não consegue aproveitar o ciclo, né? Que é igual o ciclo das 4 estações, a gente não consegue aplicar. E lá tem lugares que são peculiares, que são lugares que não chovem, mas tem a umidadezinha que fica no ar, né? Que são os lugares muito altos, né? Por isso que eles estocavam o degelo, né? Quando o degelo vinha, eles estocavam essa água do degelo, que é uma época do ano, e essa água servia para irrigação e utilização. Imagina, cidade de pedra, então era possível manter ali a quantidade de água máximo de quantidade de água para poder reutilizar em outras épocas do ano. A lua também, né? O pessoal também vê a lua, né? Para plantio, essas coisas, para cortar cabelo, faz toda a diferença. Tudo que você olhar para o planeta Terra, ele está relacionado com a Lua está relacionado com as marés, quando a gente fala das marés, ela está relacionada com toda a água do planeta, e o seu corpo é formado aí de uma porcentagem de 70 e poucos % aí de água, então todo o reflexo que ela tiver no planeta Terra, nas águas, no núcleo, ele tem também no corpo humano e do corpo de todo animal vivente. Sim. Vamos voltar um pouquinho para o nosso tema. Acho que a gente... Vamos falar de Venezuela. Mas a gente, né, deu uma passada aqui, acho que muito boa, muito proveitosa, né? Isso que a gente estava falando aqui. Mas vamos voltar para a Venezuela.
Olha só, número de mortos, 2.295 até agora, né? 11 mil feridos, que isso aí pode progredir para mortes, né? E mais de 50 mil desaparecidos, né? Então, se já não bastasse o caos que já se instaurou de primeiro ali, ainda agora vão vir os efeitos dessa, vamos dizer assim, de corpos em decomposição. Tem pessoas que ainda devem estar vivas, mas que com o passar dos dias vão ali embaixo dos escombros. Então agora vai vir os reflexos do pós, né? Que agora pessoas passando fome, né? Então, que você imagina vamos dizer assim, dos próximos meses? Toda catástrofe ela é igual, seja ela em Cuiabá, seja ela em São Paulo, qualquer lugar. Se tiver uma catástrofe aqui, você tem que se preparar nas próximas 24 horas para sair fora, para sair daqui. Se você não é um resgatista, se você não é uma pessoa que vai salvar, que vai se propor a entrar ali, você tem que ir embora. Sim. Por quê? Porque 48 horas depois, quando começa a acabar acaba a água, acaba a comida, 48 horas depois começam os saques. Né? Então, ali, mesmo que a sua casa esteja intacta, você vai... E você vai usar isso como o exemplo das coisas que aconteceram em 2004, nos países que sofreram com o tsunami de 2004, e com o que aconteceu em Valdívia. Então, o que aconteceu? Valdívia foi nos anos 60? 60. Aquele terremoto de 9.3, ele acabou com Valdívia, e o que sucedeu depois foi pior. Porque imagina... Cresceu uma vala lá que não dava para passar ninguém para apoiar. Abriu a terra mesmo. Abriu a terra. Mudou a geografia do Chile. Nossa. Liquefez o solo. Então casas afundavam na lama ali e não podia parar de pé. O terremoto, só para você saber o que é um terremoto de 9.3. Tem algum precedente de algum dessa magnitude? Foi de Valdívia. Só ele. Mais forte registrado de Valdívia. A terra ela mexia entre 2 a 3 metros abaixo do solo. Ela mexia para a esquerda e para a direita. Então, é impossível se parar de pé. Primeiro é isso. E derrubou tudo Nada caiu. Parou. Aí o que acontece depois é que, num ambiente desse, e aí o exemplo serve para a Venezuela, as Forças Armadas ela tomam o controle. O presidente deixa de mandar. Passa pro exército. Por quê? Porque tem que haver um toque de recolher. As pessoas que estão cavando na Venezuela, bastante gente ali estão cavando para achar ouro, para achar dinheiro, para achar... Devido à política da Venezuela, devido às condições do venezuelano, o pessoal guarda dinheiro em espécie, ouro, tudo de valia. Então, bastante gente que está cavando ali. Pela situação política que já vinha se desenhando, né? E isso é o saque. Econômica, né? Então, por isso o exército deveria tomar conta. O exército. Ou grupos de paz, exército da paz, que foi o que aconteceu no Haiti. Isso é comparável ao Haiti, mas a gente tinha, vamos dizer assim, o caos não foi maior porque tínhamos forças ali que já estavam, vamos dizer assim, controlando o país, né? Exato. Aí o que acontece? Agora com 2.000 corpos apodrecendo em praça pública, embrulhado em lençóis, quem foi resgatado na semana passada, né, nos primeiros momentos do resgate, os mortos, hoje eles já estão em decomposição. Então começa o processo de putrefação e que se torna insalubre tanto pelo cheiro quanto por questões sanitárias. E não existe um planejamento ali. Então, deveria ser aprendido com Chile, imagina num país que é muçulmano, lá em 2004, países muçulmanos ali, que o tsunami devastou, chegou no 7º, 8º dia, e eu tenho essa entrevista de uma senhora que mora no Chile e que esteve lá. No 7º dia não havia mais possibilidades e os monges, os budistas, eles se juntavam para queimar os corpos, porque o fedor, o olor, o cheiro de podre, ele estava em cidades a 80 quilômetros do local. Então você imagina o que vai acontecer com a Venezuela. Imagina se uma pessoa já, sei lá, o corpo já por um quarteirão. Exatamente. Imagina agora, Exatamente. Tem 50 mil desaparecidos. Vamos ser otimistas aqui que desses 50 mil vai encontrar umas 10 mil vivas. Eu acho que sendo otimista, nessa velocidade que tá, o terremoto foi sexta, né? Quantos que eles encontraram até agora? Encontraram vivos 11 mil.
Feridos, né? E 2.295 mortos já. Então, eu acho que até 10 dias você tem esperança de encontrar alguém nos escombros. Partindo disso, você pode debitar, pode falar, ó, então já é a partir de agora, corpos, né? a partir de agora é com pá carregadeira e já dá como... Porque você não tem mais como reconhecer. O que você faz é o seguinte... Vai, às vezes, na casa do fulano, ali é o fulano. Casa é fácil. Nós estamos falando de prédio. São 10 andares, um em cima do outro. Então, assim, começa a entrar numa área que ou você vê o que o Chile fez em Valdívia e ir lá na Indonésia em 2004 e tem que aplicar. Sim. Porque não tem condições nenhuma de... A Venezuela, ela vinha... O último registro era 120 anos atrás, então ela é um país que não se preocupou muito em fazer uma infraestrutura adaptada a essa realidade, né? Diferente do que é o Japão, do que é o Chile. Então você acha que essa pouca recorrência que tinha lá, se tivesse um pouquinho mais de recorrência, mesmo que fossem menores, o país sofreria menos hoje? É a mesma coisa do Brasil. Se acontecer no Brasil... Você imagina ali, se ocorrer um evento, por isso que eu tô falando... E pelo tamanho do Brasil, a calamidade seria muito maior. Eu vou falar a Serra do Mar. A Serra do Mar tá derretendo. A Serra do Mar, quando chove ali, Petrópolis, aquela região serrana do Rio... Mata Atlântica toda. Quando chove ali, cai casa, cai pedra. Toda vez que eu vou pra lá, tem uma pedra no meio da Dutra. Aquela catástrofe de Petrópolis que teve... Sim. Aquilo ali é frequente. Em Angra... qualquer chuva, água. Imagina um tremor de terra de vamos lá, 5.6 que seja. Esse tremor bota centenas de casas no chão, porque nossas construções aqui, você já viu, já foi local Carapicuíba, Osasco, Rio de Janeiro, os caras constroem ali sem constrói prédios sem respeitar a geografia local, né? É uma viga de ferro numa coluna e põe 2 andares pra cima. Parece quase que umas palafitas, né? Fazem prédio, né? Em cima de palafita, né? E a gente vai ver, a gente vai ter... Isso aí, eu não tenho dúvida que vai chegar a hora do Brasil vai chegar. E também tem umas regiões no litoral, ali para São Paulo para baixo ali, que também são uns terrenos mais... como se diz? Arenoso. Mais lama, né? Que onde, tipo assim, Santos, os prédios eram todo torto ali. Ainda são. São, né? Isso quer dizer que a construção ali já... Bebel. E outra, qualquer evento que acontece lá de lado dos Andes, a Avenida Paulista responde aqui. Caramba. Isso é pra ficar atento. Osasco. Sim. Tem uns amigos ali, né, na região de Osasco, ali, Carapicuíba. Teve um 5.1 na Costa de Santos. Pô, tremeu a estrutura dos prédios todos ali. Teve trinca em casa e tal. Cara, 5.1. E aí o detalhe é o seguinte. Se houver um evento de 8.5 ou 9 no Chile, hoje, porque tudo que a gente está vendo aqui no Brasil, esses reflexos pequenos, é porque o terremoto de lá é pequeno. Relativamente para eles é pequeno. No Chile, por exemplo, um 7, um 8 não é nada. Mas se houver um 9... Lá? O cai casa em São Paulo. A força que reverbera aqui. Paulo. Deixa eu perguntar, a força ela aumenta ou ela chega mais dissipada, mais forte? Não, chega bem dissipada. Você vê que tem um 7 lá, os eventos aqui são 3.8, 3.6, 2.8. Certo. Né? Mas, e aí, o terremoto de 8 e de 9, o de 9, ele é tipo... porque é logaritmo, escala, né? Dá tipo 2.000 vezes mais forte. Entendi. Um 9 é 2 ou 3... Tô falando bobeira aqui. Eu não o nome certo, mas é de 2 a 3 mil vezes mais forte. Entendi. A escala do 9 diferente a um 7. Ou às vezes muito mais do que isso. Mas são milhares de vezes mais forte. Isso, se você calcular, você vê que tiver um impacto lá, ele vai gerar uma força que vai ter um reflexo muito forte em Minas Gerais, Distrito Federal, aqui a fronteira. Sabe a falha de Samambaia aqui que a gente tem? A gente não tá pronto, mas sabe que uma hora vai acontecer. A gente talvez também não sofreria tanto, vamos dizer, no Mato Grosso da vida, porque são uma região um pouco mais plana também, que coisas que... Né? É igual o caso de Porto Gaúcho, né? Ali é plantação de soja. Então se for ali... Pô, que joia. É plantação de soja, poucas construções.
Mas se ocorre, por exemplo, um evento na região, na costa de São Paulo ou costa do Espírito Santo, hoje, a gente tem um problema. Minas ali. também, né? Tem bastante serra, né? Minas ali tem um lugar ali que eles começavam a ouvir barulhos ali, barulhos, meses ouvindo barulho lá no fundão, de repente começou a ter tremor. E foi justamente na época que o sul do Chile estava tendo os pequenos tremores. Pequeno não, tremores consideráveis, 6.5, 6.7. É que para eles é pequeno isso. Sim, já. Mas a diferença assim como pro Japão também, né? Que eu acho que o Japão é o maior modelo de cidade que se preparou para isso, né? Japão e o Chile. Se tiver um 7 no Peru, um 8 no Peru, a destruição é como o da Venezuela e do Haiti. Tá? Porque lá o terreno é arenoso. Eu estive no Peru, convidado de uma televisão, de um governo para falar lá que é um local que tem uma cidade que é na altura do nível do mar. Chama Caial. Eu fui lá dar uma palestra pra galera e eles queriam que eu dissesse pra eles. Falei, vou falar uma coisa pra vocês. Existem cidades inteiras que estão abaixo do nível do mar, sabe, né? Os chamados Países Baixos, lá na Holanda. Sim. Rapaz, se tiver um evento no Atlântico, ou La Palma, ou os Países Baixos estão baixos, estão ferrados. E essa cidade de Caial, se tiver uma onda, não precisa ser muito, uma onda de 12 metros, as pessoas que vivem naquela cidade ali, que é um braço dentro do mar, acaba. Sim. E não vai ser avisado. Fora essas cidades que invadiram um pouco o mar também, né? Exatamente. A gente tem o próprio exemplo do que aconteceu com o Rio Grande do Sul, que foi uma questão mais de clima, né? Foi uma cheia, né? Mas a gente tem a orla do Rio de Janeiro, várias... Rapaz... Camboriú, Balneário ali... Eu fico olhando ali, eu sempre pouso ali no Galeão, ali eu pouso e eu fico olhando ali o mar, eles se relacionam com o mar como se ele fosse um íntimo, como se a gente fosse... No Brasil a gente se relaciona com o mar como se a gente fosse íntimo. A natureza, ela não é amiga do ser humano. O ser humano, ele é uma ameaça para a natureza. Sim. O que a gente faz para a natureza, ela vai devolver com certeza. E a natureza, ela é... implacável, né? Implacável. A palavra talvez seja essa. A gente pode fazer uma analogia. Você joga sua garrafinha, seu lixo. Quando a enchente vem, ela traz tudo de volta, né? Ela revira tudo sua casa e ela deixa tudo de volta. Então, tipo assim, cara, tenta ser harmônico com ela, né? Eu não tenho palavras para dizer, mas assim, a raça humana, ela tá cada vez mais indefensável. Tipo, a gente não consegue mais dizer assim, não, eu quero que a raça humana resista, eu começo a pensar que eu entendo bem o que Noé pensou quando botou a família dentro da arca e falou, vambora, deixa aí pra trás. Porque realmente a gente tá chegando num nível de tudo, né? Você vê que a maldade do ser humano compara com os animais, compara com a natureza. Então a gente começou a entrar num nível em que a gente só perde pros vírus e ganha de tudo. Somos quase que um gafanhoto, né? Os outros tá falando de... Você vê, o Elon Musk, né? Ele veio criando a hipótese da gente povoar Marte. Mas assim, já com qual intuito, né? Porque já sabe que aqui, ou seja... Se continuar nesse ritmo... né? Eu tô falando de 2100, mas assim, por que não fala em preservar o que nós temos, né? É mais em colonizar e explorar outros lugares, porque... né? Cara... Isso é uma espécie de colonizador do novo milênio aí, né? Eu acho que do jeito que a gente tá aqui, a natureza tá cobrando já, né? Eu acho que até dezembro a gente vai ter uma ideia do que realmente é. Porque, por exemplo, a gente não chegou ainda... Estamos em junho. Tá, começamos a temporada de furacões. Então, geralmente eles têm 23 furacões. Tinham 23 furacões. E aí, por isso que eles vão dando nome A, B, C, né? Vai nomeando até acabar. Aí quando começa... termina as letras do alfabeto, né? Eles começam... Então, geralmente, os furacões em correlação com o El Niño, eles... a gente nem falou, mas poderão ser mais destrutivos do que os outros furacões. Por quê? Porque nós estamos falando de um aquecimento na água,
E esse aquecimento, ele é o que gera essa, sabe, o vórtice, diferencial de temperatura do ar, temperatura da água é que gera esse vórtice, que depois vira tempestade e depois vira furacão. Cara, tornados no Brasil, então, cara, a gente tá, é a natureza respondendo pra gente. Tá falando, nós escrevemos um bilhete pra natureza, estamos colocando aí que a gente quer fazer alguma coisa pra mudar. Não tá acontecendo, a gente tá continuando a destruir, aquecer. Eu sempre fico pensando, pô, a nossa raça humana, se acabar, uma catástrofe acontecer, já faz dar uma limpeza. Olha só que pensamento radical. Mas eu sempre, sabe qual que é a parte que me dá dó? A natureza que vem também nesse processo, né? Os bichinhos, que tem nada a ver com essa história, que estão pagando esse pato aí, né? Cara, a fauna, a flora. O bem-estar animal é uma coisa que deveria ser levada em consideração. Deveria ser em consideração. Eu acho que os animais tornam os humanos melhores. Eu nunca vi um histórico de alguém que se dá tão bem com os animais e que quer mal da natureza. Não. Mas, por outro lado, você vê aquelas pessoas que agridem, essas pessoas, elas estão em primeiro lugar para poder agredir o próximo, o próprio outro da mesma espécie. Exatamente, né? Eu acho que com tudo isso que a gente falou aqui nesse bate-papo, o ser humano ele tem que fazer uma releitura, né, de si dentro desse contexto global, né? Porque acabar com essa cultura de pensar que é só uma latinha que eu joguei, que o que eu faço aqui não... Né? Mas pensa que quando você faz isso, na verdade você está propagando uma cultura que centenas de milhares de pessoas estão replicando ao mesmo tempo, né? Então, né, se cada um tivesse um pinguinho de consciência, né? Você vai andando aqui por Cuiabá, você vira e mexe, você entra num bairro, você passa por cima de uma pontezinha dentro de um bairro que tem um riozinho. Cara, não tem um riozinho que não parece um esgoto dentro de Cuiabá. Tem um amigo meu fantástico aí, o Sandro Lucozzi, professor fantástico, ambientalista também. Ele ficou famoso porque ele foi pro Pantanal resgatar bicho. E ele falou uma frase para um material que a gente capturou, que a educação ela tem que começar na escola, para não jogar as coisas no bueiro, na rua. Isso aí pode mudar, mas a gente não tem um programa para educar, para que as crianças entendam que se o Pantanal secar, acabou a chuva. Se acabar a chuva, acabou as águas. Se acabar as águas, é a mesma coisa que você morar no deserto. As grandes civilizações, elas só floresciam porque elas tratavam os rios, a natureza como deuses, a água como né? E a gente não tem essa visão. A gente não tem essa visão. E eu acho que realmente começa lá pela educação. Ela vem se atualizando um pouquinho, mas ainda está atrasada. Eu acho que nas futuras gerações, a educação ela tem que começar a ensinar mais sustentabilidade. Eu acho que o ser humano, a gente tem que ver essa questão da moral, né? Então, antigamente não tinha moral e ética, né? Como que é? A educação moral é o civismo, educação moral e ética. Então, e ela já adequada, né, para as questões de hoje em dia, né? Questões de como... Essas coisas não são mais trabalhadas, né? De como respeitar questões de minoria, né? Dentro desse tema, né? Eu falei sustentabilidade, pode também ter ali um empreendedorismo e tal, mas tem que... são as coisas básicas que tem que mudar no ser humano. Vamos dizer, moral e ética, sustentabilidade. Né? É um assunto que ele traz à luz da ciência, que se a gente não... Já tá ruim, mas se não fizer nada, não chega a 2030. E o brasileiro... Chega, mas assim, estado de calamidade pública. E o brasileiro, ele tem essa coisa ainda muito por ele ter sido culturalizado, principalmente da minha geração, acho que soa um pouquinho também para cá, ter sido culturalizado por cultura pop americana, através de sessão da tarde, seriado, essas coisas, de querer replicar o consumismo americano, que não se aplica aqui, entendeu? E eles têm uma outra realidade, uma outra infraestrutura, eles se viram e tudo mais. Mas aí querendo aplicar isso daqui, não cola. Nós não temos infraestrutura para tentar bancar aquele padrão de vida, entendeu? Cara, aqui essa questão
que eles enfiaram goela abaixo na criançada, nós hoje, né? Sim. É uma coisa que ela foi friamente calculado para nós brasileiros, às vezes, vou falar nós, né? Mas a América do Sul, a gente se vê como americano. Sim. A gente se vê como americano. Quando eu falo americano, é norte-americano, né? Porque nós somos americanos. Mas eu falo assim, a gente se vê como pessoas subdesenvolvidas e tudo. Sim. E, no entanto, a gente... se acontecer uma coisa como aconteceu da Venezuela, Sim. é o que o Abre portas, pessoal tá esperando para poder entrar aqui e falar, Sim. deixa que eu vou organizar para você. Eu acho que o brasileiro tem que ter mais a consciência de que ele é muito mais um colonizado, né, do que parte do clubinho, né? Exatamente. Então, Exatamente. Bom, Essa até que ideia de Brasil colônia ainda não acabou. Tá firme na cabeça da gente ainda, e parece que tá tudo bem, né? É. Não deveria ser assim. Eu tava vendo na Copa do Mundo, tava até falando, né? Olha, os melhores atletas de seleções europeias são negros, africanos, né? Exato. E já vem isso de gerações, né? A gente teve Thierry Henry, teve o Davids na Holanda, teve o Seedorf, os melhores assim, e assim, ou seja, e o processo que o Brasil vive ainda hoje, vamos dizer, o enfraquecimento que a seleção brasileira tem, se dá muito a essa questão, esse extrativismo que tem, vamos dizer assim, os caras levam nossos valores aqui novinho, o cara perde a identificação com a seleção dele, com o país dele, e aí fica a gente tentando cobrar, mas é difícil até, ali é um ser humano que foi comprado muito cedo, literalmente comprado, ele foi, né, que perdeu a conexão. Quando vai entrevistar, a maioria dos jogadores, politicamente, as posições deles são uma merda. Porque, né, não vive a realidade, né? Não vive a realidade e a realidade local, né? Se você vai para a Europa, se você pegar alguém daqui e levar muito cedo para lá, ele começa a ver, volta para o Brasil e começa a ver a gente como povo inferior. Se você leva alguém para os Estados Unidos ou para outro lugar, quando ele vier para cá, ele vai começar a ver você como inferior. E isso não é verdade. O brasileiro é fantástico. Sim. A gente consegue sobreviver e criar uma maneira para sobreviver. A inventividade, né? Exato, e toda a miscigenação que a gente tem aí originária das todas as partes do mundo, dão pra gente como se a gente fosse um cachorrinho desse, uma resistência, exatamente. Né? Uma casca pra... Uma coisa que a gente tem que bater no peito nós somos donos da maior parte da água. Nós somos do minério, de tudo que Você é um pouquinho mais orgulhoso, né? Temos que ter orgulho disso aqui, e cara. Parar de ser assim, por que a gente não faz igual fulano? Isso é Brasil, cara. É fantástico. E acabar com esses oba-oba, né? Que o brasileiro gosta muito. Eu acho que a maior força do Brasil é o brasileiro. Mas também o maior, vamos dizer assim, sabotador do Brasil é o próprio brasileiro também. Brasileiro. Né? Então, se é só uma questão de ele fazer esse reposicionamento na postura dele, na conduta, né, do brasileiro, exato, né? Porque a gente vê o tempo todo aí gente reclamando do governo tal, do governo B, C, D. Mas não faz nada para mudar, né? E ao mesmo tempo você vê ele praticando a corrupção, né? Fantástico. Então acho que a gente falando assim um pouquinho mais por cima dessa questão, mas o brasileiro tomara que não cancelem, acho que a gente não tá falando nada demais aqui, mas o brasileiro precisa rever essa questão, né? Cara, o Brasil, proporção continental. Então, assim, a gente precisa entender que tudo que o pessoal quer tá aqui. A Europa olha pra gente aqui e fala, pô, você quer... Cara, a gente tem a água, tem a maior parte das florestas e seja lá o que a natureza tem pra gente. Nossas terras raras, né? Seja lá o que tiver a natureza de presente pra gente, seja ruim ou bom, vai acabar primeiro lá. A gente ainda vai ter um tempo aqui pra ver se muda. Então a gente tem que defender. É o momento da gente se fortalecer, né? Como nação, né? Soberania tem que ser muito forte. É preocupante essa questão aí, se alguém decidir fazer algum tipo de intervenção desse tipo, né? Porque a hora que faltar alguma coisa nos grandes aí... Com certeza eles já olham pra toda a nossa água, toda a nossa floresta. Mas, cara, perder essa ideia que a gente é inferior e falar, não, aqui é nosso. Então,
é nossa e acabou. Não, beleza, e a gente pode mandar para eles, desde que não seja em commodity, né? Que já seja. A gente tem que parar de ser o país do commodity, né? A gente foi do ouro, a gente foi do café, agora é o que? Da soja. A gente tem que exportar tecnologia, cara. Tem que ter mais Embraer, tem que ter mais você vê que coisas desse tipo. Eu tive em Portugal e fui numa igreja lá. E daí tinha a cruz que foi feita a primeira missa no Brasil. Uhum. O cara me tratou super desagradável, o cara da igreja, não podia tirar, lógico, entendo, pode tirar foto, tá ótimo, tudo bem, mas eu quero entrar lá e ver. Aí o cara falou, o cara batia no relógio e falava, você tem 3 minutos, tá? Porque mas não tem ninguém na fila, não, mas você tem 3 minutos. Então você entende que quando você fala que é brasileiro em alguns outros locais, isso gera um desconforto, né? Pode ser que a gente é bagunceiro, tem bastante gente que representa mal o país, mas generalizar, tratar o brasileiro do jeito que o brasileiro precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado. Tem razão. E nessas andanças pelo mundo, eu lembro que você me contou que a visão, né, que os nossos irmãos aí tinham da gente era uma, e após esse trabalho que você fez, veio mudando essa... Cara, tá na info. Tem uma info, vou deixar o link depois para você. Uma das coisas que eles fizeram uma pesquisa na América Latina toda aqui, e o que me chamou a atenção, o que serve pra gente aqui é que quando entrevistaram os chilenos, eles achavam que a gente era engraçado, né? Era maluco, não entende por que não fala espanhol, né? Que é o único país que não... Diferente, né? E porque eles acreditam que a gente prevê o terremoto. Isso se deve a essa pesquisa, essa investigação que passa dos 14 anos agora. Que impactou assim, né? Impactou. Então, fui capaz de gerar uma ferida tão profunda lá, que eles vão falar ainda por muitos anos sobre isso. Imagina, né? Porque isso tem um impacto muito grande na vida de uma pessoa humilde, que às vezes levantou a sua casa com muita custa. Sim. Ele saber que dá tempo dele... Que ele se salvou, né? Que ele salvou a vida dele, da sua família, né? São vários alertas que depois as pessoas entram lá e comentam. Você vê que quando você posta o material, mesmo as pessoas não entendendo a língua portuguesa, não entendendo o português muito bem, né? Eles entram lá e deixam o agradecimento. Né? Realmente, isso aí é um relato meu, eu vi nos cortes que a gente fez aqui, 90% dos cortes da primeira passagem do Haroldo no nosso programa, ele falou, a repercussão foi muito grande no Chile, no Noroeste aqui. Muito carinho que o pessoal tem. E tanto que pediram, a gente começou nos cortes seu colocar a legenda em espanhol também. Ótimo. E aí foram os primeiros grandes... números assim que a gente teve na época, né? Pra época. E aí eu achei muito bacana se comunicar, falar com esse pessoal. Eu espero que eles gostem também dessa nova versão aqui que a gente tá fazendo. Mas tem um detalhe também curioso, interessante, que para quem não tem levado muito a sério, você teve a sua tese, não sei se é assim que se diz, foi citada em Harvard. Tem um link, depois que você vai pro encontro de geofísicos, no caso lá o AGU, Fall Meeting em 2012, todos os materiais que são apresentados lá, fica um link, porque daí sai o pôster, né? Mas o pôster eu te mandei. E fica um link na Universidade de Harvard com o abstrato, né? Com o resumo. E esse resumo, sempre quando eu tento falar, eu falo, mas isso não é científico. Mas o que é o científico? Porque uma coisa é você falar, não, eu nunca estudei, não. Nós fizemos uma pesquisa. É uma coisa você fazer com base no achismo, não é científico. E nós fizemos um estudo entre a Universidade de Cuiabá e a UNB, né? E o Dr. Jorge França, ele me colocou como aluno especial e isso me propiciou ir para Califórnia apresentar. Depois eu fui para o encontro de engenheiros de Portugal. E o link desse material que a gente postou lá tá em Harvard até hoje, para quem quiser conferir, você pode deixar o link lá. Sim. E, cara, é uma observação. Ela não é válida, é verdade, mas ela vai ser um dia, isso é a realidade. Tá? Então, assim, por que não é válida? Porque nós tivemos que abandonar a investigação pela censura. Sim. Imagina você saber que alguma coisa vai acontecer em São Paulo, em Maceió, no Nordeste,
em Fernando de Noronha, né? Imagina você dizer que vai acontecer alguma coisa ali e você não pode evacuar a ilha. Muito difícil sair, muito difícil entrar. Então, se você tiver uma informação como essa, com certeza o interessante é você não divulgar, porque você corre o risco ainda de ser detido, preso. E essa censura veio nessa linha de pensamento. Imagina se você pudesse avisar que a Venezuela iria ter um tremor. Sim. A ciência ia desmerecer isso, não ia? No entanto, a postagem foi feita dia 13 e o evento aconteceu. E agora? Eu pergunto. E agora? Sim. Então, é uma coisa que tem que ser no mínimo... Eu tô com pressa, né? Acho que vai levar uns 7 a 10 anos ainda, mas seja o que Deus quiser. Legal essa questão de Harvard, pelo menos abrir esse espaço, né? Falou assim, vamos dar... Alguém que tem uma teoria, né? Vamos dizer assim, pelo menos deve ser assim que eles enxergam, né? Mas ter esse espaço para registrar essa sua tese, né? E documentar essa tese de uma maneira um pouquinho mais... Eu saberia que não seria aceito a curto prazo. Eu sei, a gente sabe. Mas ter postado, ter conversado com eles, ter levantado este questionamento da migração sísmica a longa distância, e eu tive que botar o nome migração sísmica, a gente sabe que não é o terremoto que migra, sabe que alguma coisa que pode ser medida está se movendo abaixo das placas. Sim. Então isso, no futuro, quando encontrarem isso, eles vão voltar e falar, puta, tinha um cara que já falava isso. E aí é onde tudo que eu fiz vai ser válido. Entendi. Eu talvez não esteja mais aqui, mas um filho ou um neto que tiver por aí vai falar, puta, vovô já falava isso, era isso. E eu espero que seja o mais rápido possível para que você possa viver isso, sentir isso na... Queria ver, cara, não... É porque eu sou muito... Queria ver a cara das pessoas que hoje juntaram uma comissão de cientistas no Chile para dizer que o terremoto da Venezuela não tem nada a ver com outros terremotos. Cara, só isso já é inaceitável para mim. Dizer que é uma coisa que acontece no continente não gera nada. Mas vamos pensar que agora, né, a notoriedade do seu trabalho, ela tá, vamos dizer assim, bem mais relevante, porque agora os caras têm que juntar um corpo de especialistas para te refutar, né? Antes o cara podia falar assim, sistema, né? Antes podia os caras falar assim, aquilo é mais um doido, conspiracionista, alguma coisa do tipo. Uma coisa é você dizer que pode prever o terremoto, outra coisa é você prever e ele acontecer. E a não ser que eles apaguem os vídeos, mas as provas estão aí. Você guarda também esses materiais? Porque pode ser um dia que você pode ser... Se você baixar o vídeo, ele não tem valor, né? O valor que ele tem ele está postado no YouTube. O link tá lá, não dá para alterar e é isso. Então, mas a entrevista tá lá. Que tem... Só passa o dedo para ti. Obrigado. Comprovação cronológica, né? Então, assim, mas... Porque, né, você tá falando que tem sofrido censuras, né? Pode ocorrer de alguém, sei lá, derrubar seu canal, alguma coisa do tipo, né? Você tem esse receio? É que o canal, ele tá colocado lá como material do Chile, né? E aí ele não é falado na língua portuguesa. Eu evito falar em português. Eu tive que responder algumas coisas do Brasil. Eu dei uma entrevista para um canal do Agro, lá de Lucas do Rio Verde, pra Patrícia, uma jornalista que formou aqui. E ela falou, você pode falar para mim isso aí? Eu falei, vou falar, mas é brasileiro, eu vou falar em português. Tá, fiz a previsão para o Pantanal Mato Grossense que teríamos os tremores. O terremoto aconteceu. Nesse momento, a Rede Record entra e aí eu acho que saiu uma matéria hoje na Record. E isso vai gerar um desconforto, porque imagina que tem um terremoto aqui no Mato Grosso. Sim. As pessoas que deveriam responder essas perguntas são os geólogos, os geofísicos. Mas aí quando a TV te pergunta, por que a TV veio atrás? Porque eu disse que ia ter e teve. Sim. Por isso estou respondendo. Né? Quem diria que alguém ia falar, pode ter o terremoto no Mato Grosso, no Pantanal, nos próximos dias. Nesse terremoto, e eu ainda cito Porto Gaúcho, Cáceres. Cara. Nesse momento, a alegação e o material mais robusto quem tem é você, né? Contra os argumentos, fatos, contra né? Fatos não há argumentos. E a gente eu tô bem satisfeito. Tô bem satisfeito aqui, porque você recebe tanto hater, tanto xingamento, e quando ocorre um terremoto eu fico até desconcertado, porque eu fico triste pelo terremoto,
No entanto, é um tipo Pô, e aí agora? Fala alguma coisa. Vai lá no mesmo canal que você faz falou. Faz meia-culpa, faz um... Exatamente. Uhum. E assim, eu ando com a cabeça em pé. Tem muitos geólogos, muitos geofísicos que me mandam cartas, e-mails, mensagens apoiando, né? Tem muitos... Que simpatizam com a sua... Eu fui dar palestra no Einstein, no Albert Einstein. Tem lá um grupo que faz simulacros todos os anos em São Paulo, promovido pelo Albert Einstein. Eu fui dar uma palestra lá sobre previsão de catástrofes, porque eu dei também treinamento para a defesa civil do norte do Chile. Então, assim, fui lá e fui bem recebido. Foi bem na época que tiveram que desapropriar um terreno lá em Maceió, que estava afundando. Sim. Foi bem nessa época que eu fui no Einstein e o cara responsável da defesa civil, ele estava lá, falou, cara, eu vou ter que abandonar o congresso porque tem meio Maceió afundando e tem um hospital psiquiátrico bem em cima da falha. Eu falei, bom, boa viagem e a gente sabe que tem muita coisa ainda pra gente... Você vê que, embora tenham forças que tentam atrasar o seu trabalho, mas tem quem já está levando a sério, né? Então você ser chamado para ir nesses lugares, dar palestra, sei lá, na Califórnia e tudo mais, eu acho que essa correnteza que estava muito forte que você nadava contra ela tá ficando um pouquinho mais favorável aos poucos. Na verdade, agora eu tô só boiando, porque a teoria fala por si só. Tem uma brincadeira que os próprios chilenos fazem lá. Eu sou o cara que, antes de um terremoto, eu entro em evidência. E os geólogos vão na TV depois do terremoto dizer o que aconteceu, que magnitude foi e que vai ter réplicas. Então, assim, eles vão comentar a obra pronta depois, né? Não derrubando, querendo descredibilizar a comunidade científica, mas não tem muito o que fazer depois, né? Eu não... É só dar o nome ao que aconteceu e... Eles não, cara, para provar uma teoria, defender uma teoria que você desenvolveu é algo novo. Tipo, para mim é algo novo. Mas eu li na história que todas as pessoas que tentaram ir contra o sistema custou a família, custou a vida, custou o dinheiro. Pessoas quebraram, alguns morreram loucos. No caso dos irmãos lá que falavam do helicopapiloma, uma bactéria que gerava a úlcera. Sim. Os irmãos foram lá e os médicos refutaram. O cara foi lá e tomou um copo de bactéria, fotografou e ganharam um Nobel. Então, o que acontece é que se você tem que ter um preparo, espiritual, mental, tem que ter você tem que ter muito tranquilo, porque, primeiro, você não pode ligar porque as pessoas vão te xingar. Segundo, o pessoal vai te odiar. Sim. E terceiro, eu não tenho pressa de que as pessoas encontrem resposta, né? Eu nem espero que encontrem. Eu acho que no Brasil todo mundo vai fazer um trabalho educativo, informativo, seja pelo meio cultural, científico, já tenha, e talvez você já tivesse isso de maneira inconsciente, já tenha consciência que no Brasil você já começa cancelado. Sim. Você já começa cancelado pelo mainstream, por tudo. Sim. Porque não vão dar, a gente percebe isso aqui, por exemplo, eu faço um podcast que tem uma responsabilidade social, que tenta ser mais educativo, informativo, e é impossível competir com quem tá falando de peito, de bunda, entendeu? E a mesma coisa também, eu sou músico de rock no Mato Grosso. Ou seja, você já nasce cancelado. Então a gente já tem que ter. É igual aquela assim, não você já tem. Né? Não tem aquela lá pro vendedor? Não, eu tive em 2012, quando eu fui pra lá, eu fui quase crucificado no Chile. Quando eu nem falava tão bem o espanhol, eu fui pra lá para discutir ao vivo com cientistas de renome, decano, não sei o que, da universidade não sei da onde, não sei o que tem. E o meu argumento com ele, sabe qual que era? Eu falei, bom, amanhã vai ter um tal em tal lugar, tá bom? Perto das 2, 3 horas da tarde. E aí a gente conversa. E aí acontecia, o cara não voltava. Teve uma cientista, e o programa tá no ar até hoje, que ela falou, eu falei pra ela de um terremoto que ocorreria no norte da Itália, e teve mortos, inclusive. Ela falou, não, se esse terremoto aconteceu, eu venho aqui amanhã e afirmo. E o cara ligou pra ela atendeu no carro, falou, eu me
me reservo o direito de ficar calada. E é isso. Sabe por quê? Porque você pode falar, você pode citar todo o que já foi escrito. Mas eu tô tentando falar que existe algo mais. Só isso. Sim. E eu tô perguntando. Você percebeu algo assim, pessoal, observem isso junto comigo, né? Como é que é possível que eu tô acertando? É só eu que tô vendo isso? Será que os últimos terremotos dos últimos 10 anos... Porque desde que eu disse que eu poderia prever terremoto, todos os grandes terremotos eu tenho as provas, os vídeos dizendo, ó, em tal lugar, magnitude que pode chegar. Imagina do ano passado, em junho ou julho, eu diria, ó, tá para acontecer um evento entre 8,7 e 9,3. Sabe quanto tempo não acontecia um evento como esse? Porra, mais de 10 anos. Foi em 2011. Entendeu? Então, assim, mais de 14 anos, né? E o terremoto aconteceu. O terremoto aconteceu. Aconteceu em um dos 3 pontos que eu disse que acontecia. Tem o Pura Notícia, que é um jornal que sempre me chama. Os caras queriam me matar lá, xingando. A hora que o terremoto aconteceu, eu repostei. Deixa eu te perguntar, você já falou que tem pessoas que, inclusive da comunidade científica, que te mandam e-mail, né, ali, te apoiando, né, manifestam apoio a você, mas também tem alguém que já corrobora com alguma coisa, de alguma maneira, tenta te dar alguma coisa mais substancial, científica, para estar te ajudando nesse sentido? Ou, cara, ou o pessoal não se expõe? Tem um geólogo peruano, Dr. Júlio Savala, ele trabalha no Instituto Federal. Ele falou para mim, vamos lá no Peru tentar explicar para meus amigos, meus conterrâneos. Eu falei, vamos. E aí um governador de lá fez um convite, pagou a passagem, a gente foi para um programa de televisão, mas em troca disso a gente ia ter que conversar com eles fechado. Cara, foi muito mal recebido. O cara mandava eu calar a boca, o cara... E eu falei da TV ou não? Isso dentro da embaixada brasileira lá, dentro do consulado brasileiro. Sim. E aí eu olhei pro Júlio e falei, vou responder esse cara. Vou responder. E o cara falou, você não tem que gritar comigo, você tá no Peru. Eu falei, o Júlio te confirma isso, o Júlio Savala, lá do Instituto Federal. Eu falei, não tô no Peru, tô em território brasileiro, que é o consulado brasileiro, isso é questão brasileiro. Tá, então eu vou te responder na mesma ignorância que você tá sendo. Eu falei, se eu colocar aqui um monte de taça e aplicar aqui no conceito físico, né? E eu aplicar aqui, porque o cara é um geofísico, né? Eu falei, eu aplicar aqui uma frequência. Todas as taças vão tremer? Ele não entendeu. Eu falei, porque a física da onda é a mesma. Eu falei, não, algumas taças que vibram na mesma frequência desta onda vão tremer. Então, por isso que é possível eu dizer para você que mesmo você pensando como onda, locais prévios têm alta probabilidade de tremor. Você entendeu isso? Ele falou, não. Eu falei, bom, eu sinto muito, eu já imaginei que você não ia entender. Olha aí, quase um incidente internacional no Peru. E o Júlio Savala, ele tentou apaziguar, porque os caras gritavam com a gente. Então assim, eles não foram lá pra saber, não foram lá pra perguntar como é que é. Eles foram lá pra arrebentar comigo. E isso, meu amigo, o brasileiro tem de melhor. Bom, a gente não foge de que é uma briga, uma confusão. Porra, eu acho ótimo, eu sou da paz, eu gosto da resenha, mas todas as vezes que eu fui pro canal chileno, em Portugal ou no Peru, e os caras partiam para ignorância, eu respondia na mesma moeda. Falei, bom, você que sabe. Eu vim aqui para tentar colaborar. Se alguém quiser procurar na internet, esses programas estão aí, todas essas participações? Não, todos os programas que eu estive ao vivo e que teve problemas, eles estão online, mas só que sim, você imagina que foram 12 anos e todas as TVs que eu fui, você digitar Haroldo Maciel no Google, Chile, Peru, você não consegue contar a quantidade de... E aí tem pessoas agora que começaram a fazer cortes. Então, o Metadados colocou meu nome aí. Agora eu pergunto para uma IA aí quem é Haroldo Maciel. Hoje ele já responde que é detentor de uma teoria controversa e tal. Então, assim, cara, eu sinceramente, hoje eu já não espero mais nada. A teoria vai falar por ela sozinha. O tanto que eu já falei, os terremotos que eu já previ, eles com certeza vão virar material para estudo no futuro.
Quem sabe um dia faz até um documentário sobre você, né? Porque tem muito documentário. Cara, tem um filme. Filme, inclusive. Inclusive, se você logar aí nessa página do cinema que o governo colocou, tá lá o Sísmico pra quem quiser assistir. Ali fala da teoria. Você só encontra no Gov? Agora tá na Pluto também, é o filme do Neto, né? Sim. E esses filmes, esse filme, ele envolve ali tanto quem acredita quanto quem não acredita. Tem bastante gente lá que hoje são capitães da defesa de bombeiro, defesa civil. Tem muita gente lá interessante que dá o depoimento a favor e contra. Né? Então é bom, quem quiser dar uma pesquisada, tá aí nessa página de cinema e no Pluto também. Não pode fazer muito da Pluto, mas... Já pensou, um dia os outros faz um filme, ou depois que isso aí tiver, né? Porque tem um monte de filme de história, inclusive de cientistas, ou de cara que inventou alguma coisa, que parece ele como um louco lá no começo. Cara, mas... é mais ou menos isso, não é que é... E você gosta do audiovisual, né? Também você é um cara do audiovisual. Você vê, eu cheguei aqui... Pô, já tem perto de 30 anos. Eu vim pra cá pra trabalhar no estúdio do Amorim, no estúdio A. Então eu trabalhava lá junto com o Magrão. Daí passou lá o Pio, o Gordo, que trabalhava lá. E você falou que até produziu esse cara aqui, né? Teve o Lopes, ele era guitarrista de uma banda, Pacu Atômico. Tava ele, o Rubão, a galera. E eu era técnico, trabalhava no estúdio digital. O Magrão passava. E eu cheguei a participar de uma gravação do Pacu Atômico com o Lopes aí. Era uma galera lá, tinha um Mamute. Esse cara não. Era a época do Estrela d'Alva, então há muito tempo, né? Anos 90, né? Depois disso, eu fiz uma trilha sonora para um filme de um cara que foi ganhador do Oscar, Arne Suxdorf. Sim. A diretora era a Bárbara Fontes. Eu fiz a produção da trilha sonora. Depois produzi um filme do Compadre Crispim. Depois Chorinho em Mato Grosso. Eu tenho mais ou menos uns 10 filmes que esse ano, por exemplo, eu fiz assistente de direção pro Totti. Sim. É um pai de santo que ele é importantíssimo aqui. Ele pela cultura afro, pela ancestralidade, né? E por ele ser o rei do Congo. Sim. Esse filme passou no Festival de Cinema que tá rolando. Sim. Né? E tô trabalhando nesse momento aí trabalhando no áudio 5.1 para um filme, eu não sei se eu posso falar. Pode falar. Do Gilson, não vou falar o nome do filme, porque de repente ainda é segredo. Sigilo, né? Mas que vai para Gramados. Então, assim, se Deus quiser, nós vamos ter aí vamos ter 2, né? O Gilson, que passou aí no Tudo Verdade, e agora esse filme vai para Gramados. Se Deus quiser, vai dar certo. Tô trabalhando na mixagem do áudio 5.1, né? Que tem um formato para cinema que tem que rolar. E do que eu não tô trabalhando, mas que deveria ser convidado aqui, se estiver me ouvindo, cara, vem aqui que o Mato Grosso precisa te ouvir mais sobre você. É o Bruno Bini. Sim, verdade. Se Deus quiser, esse filme do Bruno Bini arrebenta demais, tá arrebentando demais, cara. Já troquei umas ideias rápidas dele, ele se mostrou disponível a vir, né? Já faz um tempo, mas eu vou reativar esse bate-papo para trazer ele aqui. Porque faz um trabalho muito relevante e é uma figura daqui, né? Assim, eu trabalho como professor lá na Unic, né? Sou professor, e lá eu trabalho no curso de comunicação social. Então lá eu dou atividades relacionadas ao cinema, fotografia, enquadramento, trilha sonora, e os alunos se divertem ali, é um curso muito divertido, curso de publicidade e propaganda. E cara, é um dos ambientes que eu adoro, o audiovisual, na sua complexidade. Eu espero poder ainda trabalhar bastante ainda com os alunos. Pra gente lá é quase uma brincadeira, mas na verdade... o cinema é coisa séria que o Mato Grosso agora... Imagina, Bruno Bini ganhou lá o prêmio em Gramados, cara. O filme dele ganhou em primeiro. Então, o cinema brasileiro, o cinema mato-grossense em primeiro lugar. É o momento, né? Uma referência. Então, assim, a gente tem que valorizar o cinema mato-grossense, os caras, o Bruno Bini, o Neto, o Rafael... Tem o Marquete aqui, que é fantástico. Tem uma galera da Gilson e o professor Cláudio, que foi o diretor
da territorialidade, da ancestralidade, né? Sim. Tem um tabu ainda sobre, mas você foi fazer existe um tabu sobre essa questão da religião matriz africana. Sim, verdade. E aí eu faço uma pergunta, né? Não é o Thor ou o Odin também um deus? E por que a gente aceita mais? Por que eles são super-heróis? Sim. E a gente não pode falar de alguns... Assim como os gregos também, né? Exatamente. Então, é uma questão a ser levada em consideração. Né? Exatamente. E se você quer aproveitar já pra gente ir encerrando, se quiser convidar o pessoal a conhecer o seu canal, a conhecer esses trabalhos também, os quais você falou aqui. Lá no próprio Instagram, Haroldo Maciel, né? @Haroldo Maciel, no Instagram tem lá pequenos trechos dos filmes. Esse tá no Festival de Cinema, tá rolando no Festival de Cinema, né? Lá na UFMT, e que tá lá o do Totti, da Ancestralidade. Eu acho que esse grande filme que participou do É Tudo Verdade, do Gilson, que já foi meu professor também, trabalhou lá comigo lá na Unic, agora ele é um grande nome aí da área do audiovisual, que é o Divino, que é feito por povos originários, né? E gravado, editado, e a gente tá dando só um tapa para ver se coloca ele no padrão para levar para fora. Então, assim, vale a pena ir no festival. Vamos prestigiar. E no meu canal tá lá, Haroldo Maciel, @Haroldo Maciel, tanto pro Twitter quanto pro Instagram, e no canal do YouTube, que eu faço análises diárias sobre os terremotos, vendo onde eles ocorreram e dizendo as possibilidades de onde eles vão ocorrer. Deixa eu te falar, todas as noites. Você no audiovisual é muito mais vivido, mais experiente, registra mais essas suas previsões, tipo assim, solta pelo menos a parte que você faz a previsão no Instagram também, porque você corre risco de sofrer uma censura, perder o seu material, né? Então, tipo assim, você tem mais de uma plataforma, pelo menos ali, como no Instagram o tempo é curto, né? Você coloca o momento ali da sua previsão. Os ali. Cortes, pelo menos. Eu vou começar a fazer. Por uma questão de segurança, né? Porque pode sofrer um cancelamento, se o pessoal denuncia. Eu vou começar a fazer isso. Realmente eu dou pouca atenção. Apesar de ter. Acabou ontem, né? Um mês. Eu tive 3 milhões e pouco de views no Instagram. Tem vídeos lá de 700 mil visualizações. E eu realmente eu tenho um descaso, porque o YouTube é o que me paga. Sim. Então eu dou mais atenção. Por quê? Porque eu preciso viver de alguma forma. E o YouTube é que consideravelmente me banca, né, para eu poder fazer essa pode ser que o Instagram também dê isso, mas fala o fato de você lançar no Instagram por uma segurança como mesmo. Arquivo, como acervo. Exatamente. Você tem toda a razão. Porque você perde um, você tem no outro ali, principalmente na hora que alguém quer te refutar, que você fala, não, eu falei no dia 13. Tá aqui, ó, você pode assistir uma live de 3 horas, ou você tem aqui quando eu comecei, as pessoas refutavam, diziam, não vai acontecer. Mesmo sendo um país sísmico, mas o ego dizia, não vai rolar. Hoje, quando eu falo que vai acontecer, quando tem uma previsão, o pessoal não fala que não vai acontecer mais. Então, assim, só essa mudança. E hoje, os cientistas brasileiros dizerem que quando ocorre um terremoto lá, os reflexos são certos no Brasil, sim. E se você mapear esses reflexos, essas cidades que respondem aos terremotos do lado de lá dos Andes, e agora o da Venezuela, você já sabe que quando tem lá, é o norte e nordeste. Quando tem no Peru e no Chile, dependendo da região... Central, São Paulo, Minas Gerais. E já se falava isso há um tempo atrás? Não aceitava. Até tem uma entrevista no filme que o Dr. Marcelo Assunção, o papa da sismologia, né? É considerado o papa da sismologia. Ele fala assim, não, dizer que quando tem um terremoto no lugar vai gerar um aqui, não, isso é ótimo, isso tá no filme. Tá registrado. Qual que é o filme mesmo? Sísmico. Sísmico, né? Nós fizemos questão de entrevistar ele porque ele dizia que não me conhecia. E na verdade nós estivemos juntos no encontro de geofísico onde ele estava. Ele apresentou um trabalho dele, eu tinha o meu lá, e ele acabou conversando. Ele foi muito rude e acabou que ele falou não sabia que o jornalista era nosso. Ele falou, não conheço. E aí o cara fica filmando ele assim, ele fica desconfortável, porque nós chegamos a conversar por 20 minutos lá. Lamentavelmente. E assim, pelo ego, é mais provável que comecem a se apropriar da sua teoria sem te dar o crédito, né?
Mas eu não me preocupo com isso. Agora, O importante é... com a quantidade de barulho que eu já fiz, o mais provável é que só se eles deletarem todos os vídeos, derrubarem tudo que tem, aí já fica difícil. Apagar o rastro, vou chamar de estrago que eu já fiz, é muito mais complicado do que... Mas tipo assim, se também não quiser me dar o crédito, mas preparar a costa brasileira pro que vem aí... Os benefícios, né, para a população. Já tá ótimo. Sim, mas eu acho que você merece mais crédito por isso. Obrigado. Obrigado pelo convite do Central Cat. Sim, cara. Da próxima vez chama a gente de novo. Ficar pagando de louco, acho que depois de um tempo merece um crédito, né, cara? Cara, se eu estiver babando, mas tomando uma gelada nesse calor aqui, tá valendo super. E eu lembro, só pra gente finalizar aqui, que a sua ideia começou numa briga de uma resenha, né? Tomando com um amigo, você teve essa... A minha ideia começou num resenha, um churrasco com o Anselmo, que é um psicólogo muito doido que tem, ele deve ter aí os seus 80 anos já quase. O Júlio César, que tá lá em Porto Velho, lá em Rio de Paraná. E alguns outros amigos. E a gente tava num churrasco bêbado falando sobre o terremoto do Japão. E os caras falaram pra mim assim: é impossível prever o terremoto. Eu falei: por que é impossível? Não, porque não dá pra você saber quando as placas vão chocar. E eu vou dar uma olhada nisso. 2 semanas depois eu entro no churrasco e falei: galera, eu descobri como prever terremoto. Foi uma gritaria, uma loucura. E eu esperei pra falar na hora que tava todo mundo bêbado. Uma loucura. Isso sim poderia virar um filme. Porque no final das contas eu falei: quer ver? Vai ter um terremoto em tal lugar. E aí quando teve, eu que gritei na orelha deles. Falei assim: e aí agora? Truco? Tipo, cara, não sei. Teve cara que até brigou com você, né? Sim, a resenha é perigoso. Porque você deve ficar de uma gritaria. A mãe do cara falou: cara, eu não aguento vocês, pra vocês poderem converter isso em alguma coisa bom. E, cara, de lá pra cá, Dona Maria Laurinda, de lá pra cá... Essa galera mudou um pouquinho o que eles pensavam? Já? Cara, eles acreditam agora. Mas ainda fala assim: não, mas ainda não foi reconhecido. Um deles... Eu falo assim: mas ainda não foi reconhecido. Eu falei: o cara vai demorar. E você quer saber o que é melhor? De tudo, se eu não fizer mais nada... As mais de 20 mil pessoas que eu tirei da costa de La Serena em 2015, já paga. Se eu não fizer mais nada. Sabe por quê? Porque a BBC de Londres foi lá em La Serena, fez uma matéria e falou assim: por que um evento de 8.4, que teve um tsunami destrutivo, rolou, não teve um sirene, não teve alerta, o povo se organizou e saiu. E aí o Neto vai lá e entrevista a mulher, ela fala assim: na hora que começou a tremer e passou de 2 minutos, eu me lembrei do que o Haroldo falou na televisão. E a gente juntou as coisas que podia e arrancou, saiu pro morro. E o tsunami matou somente 12 pessoas. Então, a BBC foi pra lá pra entender por que só morreram 12 pessoas. No 8.4. São muitas milhares de vezes mais fortes do que aconteceu na Venezuela. Sim. Porque eles simplesmente... Eles evacuaram sem o alerta de tsunami. E a onda chegou, pasme-se, 13 minutos depois. Não 25, como se é esperado. Então, isso pra mim já valeu. Já valeu. Se eu não fizer mais nada, posso tomar minha gelada sossegado, que já tá pago. Exatamente. Parabéns. Obrigado. Parabéns pela força e a resiliência que você tem de se manter, né? A fé, né, nesse seu... É o mais importante aí. Nessa sua tese. A fé em Deus e em si próprio, acreditar. O autoconhecimento é a resposta para isso aí. Exatamente. Eu acho que terminando com uma frase bonita, né? Um momento bom para finalizar aqui com essa reflexão. E é isso aí, não vou falar mais nada porque não tem muito mais o que agregar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu!